Ora, muito boa noite a todos e a todas que estão aí em casa. Hoje temos aqui connosco a Camila Nogueira e hoje ela será a nossa convidada do Flexcast. A Camila é uma artista portuguesa que atualmente vive na bela cidade do Porto, formou-se em 2015 e desde então tem trabalhado como freelancer, desenvolvendo vários projetos de ilustração comercial e NFTs, além de dedicar ainda tempo aos seus projetos pessoais. Atualmente está focada principalmente em reinterpretar lugares com a vibração mágica e criar mundos surreais nos quais adoraria viver. Caracteriza a vida como um belo mistério, mas também como algo que tem muitos momentos difíceis. Por isso, com a arte dela, procura levar as pessoas para um lado mais belo, fazendo-as olhar para a vida com uma lente mais sonhadora. Camila, seja muito bem-vinda ao Flexcast e malta aí de casa, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e deixar um comentário, mas só no final do episódio, porque eu quero que estejam muito atentos a este brainstorming que vai acontecer aqui. Carlos, passo-te a palavra e aos dois deixo uma excelente conversa. Obrigada. Muito obrigado, Rita, pela tua introdução. Boa noite, pessoal. Já sabem, deixem já aí os vossos likes e vamos para mais uma conversa. E hoje a conversa promete, até porque é um tema que eu não percebo nada. Então eu hoje só vou aprender. Se de cada vez que eu trago um convidado eu sinto que aprendo imenso, bom, naqueles temas em que eu acho que parte do zero, eu vou claramente aprender imenso. Portanto, sentem-se aí à vontade e desfrutem disto que eu também vou desfrutar, que é conhecer a Camila e aprender com a Camila. Portanto, Camila, bem-vinda. Obrigado por teres vindo cá. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. A hora é essa, o prazer é todo meu. Uma viagem de perto, de uma grande cidade, a cidade do Porto. E vamos falar de um tema que se calhar para ti é peanuts, mas olha, eu vou ter imensas perguntas para te fazer. É para isso que eu cá estou. Eu gosto mais de responder a perguntas do que a falar sobre mim. Ah, é? Sincero. É? Então fazemos assim, vamos fazer um acordo. Primeiro vais falar sobre ti e depois vamos viajar nesse mundo. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Primeira pergunta, Camila, para mim e para toda a gente que também está lá em casa. Quem és tu? Então, assim, muito resumidamente, né? Eu sou uma artista digital, nascida e criada no Porto. Assim, eu nasci em Gaia, mas digo sempre Porto, porque é a cidade onde cresci, onde estudei, com a qual mais me identifico. Portanto, é Porto. Mas nasci em Gaia. Sou uma artista, desde miúda que sabia que queria ser artista, porque tenho muita gente na família ligada às artes, arquiteturas, esculturas, pinturas. Portanto, para mim, a arte sempre foi uma coisa super natural que depois eu vim a perceber que não era para a maior parte das pessoas. Ou seja, eu escolhi querer ser artista quando era muito miúda e depois, à medida que fui crescendo, secundários, escolinha, secundária e tudo, eu percebi que toda a gente olhava para os artistas naquela do ou és louco ou és louco, ninguém quer ser artista, não se faz dinheiro, isso é uma desgraça. Mas pronto, eu nasci assim e segui o meu sonho, porque lá está, tinha muita gente na família, muitos exemplos, achei que era possível na minha cabeça. Pronto, e foi um bocado isso, segui um percurso natural de artes, sempre muito linear, digamos assim, porque nunca houve confusão na minha vida do que é que quero ser, o que é que quero fazer, foi sempre tipo, vou ser artista, está decidido, siga. E foi um bocado assim, o meu início de vida foi muito esse. Depois faculdade, estudei design de comunicação, ou seja, aí fugi um bocadinho das artes visuais porque sabia que profissionalmente era capaz de me dar outras saídas. Se fosse realmente difícil ser artista, eu tinha uma escapatória, não é? Uma escapatória, eu tinha ali uma solução e também conseguia conciliar as duas, ou seja, a arte e o design andam sempre de mãos dadas e eu achei que se fosse para design a coisa podia equilibrar um bocado a nível de estabilidade financeira e tudo mais. Pronto, estudei design de comunicação em Belas Artes, depois do curso tive uns 7, 8 meses num estúdio de design mesmo, ou seja, ter um trabalho das 9 às 5, odiei e foi aí que eu percebi do género, tipo, isto não é para mim. Não o design propriamente, mas a cena da vida normal, de ter um patrão, de fazer aquela coisa estipulada. Pronto, eu senti-me mesmo super infeliz e foi tipo, ok, tenho que sair, isto não é para mim, tenho que sair, experimentar outra coisa, sou super nova, estou em casa da minha mãe, ou seja, não tenho gastos regulares, acho que consigo fazer isso. Despedi-me, não é? Naquela YOLO, vou-me embora. Pronto, fui embora e decidi, como já tinha visto na net que existia pessoas freelancers, decidi, vou ser freelancer, não é? Tenho que começar por algum lado, vou ser freelancer. Pronto, entretanto fiz uns projetos com uma amiga minha para também perceber o que é que eu gostava ou não de fazer, porque já sabia que era artes, mas não sabia bem qual é que era o meu estilo, ou seja, que caminho é que eu ia seguir, que mensagem é que eu queria passar para o mundo. Isso também veio com a minha vivência, não é? Vivência pessoal.
Pronto, e à medida que a vida foi avançando, eu percebi o que é que queria, a mensagem é que queria passar e como é que queria expor-me ao mundo enquanto artista. Pá, comecei a construir o meu portfólio. Enquanto isto tive vários part-times, estive em bares, fui guia de cerveja artesanal, pá, fiz montes de que trabalhei em festivais, isto tudo enquanto construía o meu portfólio para mostrar ao mundo. Entrei nas redes sociais, Instagram principalmente, comecei a ter tração no meu trabalho, ou seja, comecei a perceber que a malta se identificava e foi aí que eu entendi, ok, isto é mesmo possível, a vida de freelancer tipo, acontece, não é só aos outros. Pronto, e foi muito passinho a passinho, lá comecei a ganhar algum dinheiro com a arte, a ir deixando os meus part-times um bocadinho mais para o lado, pronto, e a coisa foi evoluindo assim aos poucos. Foi ali, para falar de datas, comecei este percurso em 2015, 2016. Ali em 2019 a coisa começou-se a compor assim mais a sério. Pronto, e depois a partir daí foi sempre a melhorar. E cá estamos. E agora é um bocadinho isso que eu faço. Sou artista digital, também faço trabalho para clientes, seja da ilustração, e faço o meu trabalho pessoal e tenho colecionadores, muito também devido ao surgimento, ao aparecimento da blockchain e dos NFTs. Olha, não dizia. Estão a ver? Ó. Lá vai ela. Lá foi a luz. Já estava à espera. E agora temos de a ligar de novo. Portanto, quem lá está em casa já está habituado. Nós já lhes damos luz outra vez. Pronto, estamos de volta. Desculpa. Deu para beber água, não? Deu. Isso é interessante. Estás com 31 anos agora, não é? 31. Portanto, somos mais ou menos a mesma idade. Eu fiz 32 agora. Parabéns. Agora Obrigado. mesmo. Agora. Obrigado. Já foi em julho, no 19 de julho. Mas tenho uma coisa curiosa sobre o teu percurso. Por exemplo, tu poupaste muito tempo, realmente não tiveste de decidir o que é que tu querias fazer. Porque nós, quando somos adolescentes, passamos ali uma fase sempre muito complicada, nunca sabemos bem o que é que queremos, gostamos de uma coisa, mas afinal depois não gostamos, e depois chegamos ao mercado de trabalho e afinal não gostávamos nada daquilo, vamos procurar outra coisa. Para ti foi muito mais, pelos bichos, conseguiste mais rapidamente entender o teu rumo. Mas eu tenho que fazer uma pergunta que é mesmo fixe. Eu sou péssimo com arte, tipo, péssimo, vocês não estão bem a ver, eu nem sei, eu nem escrever em condições sei. Mas isso já ninguém sabe. Se escrever, já ninguém. Mas eu não sabia mesmo. Não estás bem a ver que era sempre aquele aluno que os professores tinham alta dificuldade em corrigir os testes. Aliás, eu tenho uma ideia para mim, não é? Que parte do meu teste aquilo devia ser mais por dedução. Portanto, ora bem, ele deve ter escrito, deve ser isto, porque é mesmo péssimo. Portanto, eu acho que uma pessoa que gosta de artes e que tem talento tem de ver o mundo de uma forma diferente daquela que eu vejo. É uma sensação que eu sinto. Porque senão toda a gente era artista, como toda a gente poderia ser matemático, ou seja, nós todos somos diferentes. E portanto, alguma coisa em ti te faz ser uma pessoa diferente. E eu queria te perguntar como é que tu, de facto, por exemplo, quando partes para o exercício de criar alguma coisa, que coisas é que chegam à tua cabeça no início? Portanto, tens um projeto para fazer, o que é que chega à tua cabeça? É assim, eu desde miúda que sou muito ligada a coisas visuais, ou seja, eu não sou uma pessoa muito lógica, metes-me a fazer contas, já acabou, tipo, fico mesmo dor de cabeça instantânea, quero ir dormir, não consigo, portanto o meu cérebro funciona claramente de maneira diferente com um contabilista, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito visual, ou seja, as cores, composições, luz e sombras é uma coisa que me vem natural para mim e eu acho que isso ajuda-me muito a construir peças visuais. Nem eu sei muito bem explicar de onde é que isso veio, mas depois também o meu percurso, ou seja, o que eu estudei foi muito virado para aí. Ou seja, eu aprofundei o que já tinha dentro de mim que me puxa essa, se calhar, facilidade em construir imagens, pronto, a passar, seja o que nós temos na cabeça para, seja 2D, seja 3D, seja o que for, ver no espaço algo que nós temos dentro da cabeça, colocá-la no mundo. É isso que eu acho brutal. Porque eu acho isso mesmo brutal. Eu sinto-me o oposto, portanto, eu sou todo lógica. Quando me metes a viajar, eu viajo muita coisa. Agora diz Carlos, execute no papel. Claro. Impossível. E fico maravilhado. Ou seja, uau, como é que tu consegues estar a imaginar uma cena na tua cabeça, pegas numa caneta ou num lápis e começas a executar. Eu acho isso brutal. E tu agora também fazes isso. Portanto, na parte digital, como é que é esse processo? Tu desenhas à mão e depois aquilo, sei lá, digitalizas ou já fazes no computador? Sim, inicialmente, claro que não, eu nem sequer tinha computadores que conseguia
pronto, onde conseguia criar arte digital, portanto comecei mesmo com, como toda a gente começa, olha, com uma folha em branco, com uma caneta, com um lápis, a rabiscar, mas muito miúda, tudo à toa, sem nenhum rumo, né? Depois, mais tarde, o que aconteceu foi que eu comecei a perceber, quando estava em Belas Artes, que o material de pintura, todo aquele material para criar arte era super caro. Até o próprio papel era caro, tudo era caro. Ou seja, tu para ser artista ou és, pronto, filho de ricos, não é? Ou andas ali a penar só mesmo para teres o material, para começares a criar, e depois no início, como fazes muita porcaria, tens que criar mais, gastas mais dinheiro. Pronto, eu a partir daí percebi que se calhar o digital era uma opção, ou seja, criar digitalmente, porque tinha todas as telas do mundo, todas as cores do mundo, todos os pincéis, pelo preço de um tablet e de um computador. Portanto, foi um bocado essa a ideia. Já vi que isto é possível, porque o meu primo era diretor criativo de uma empresa e uma vez levou-me a visitá-la e eu vi os designers deles a desenhar no computador e era muito miúdo, isto é possível. Pronto, e quando cheguei à faculdade percebi aquilo tudo dos preços, eu acho que eu quero é um tablet, ou seja, um computador, um tabletzinho, em que eu faço o investimento inicial daquilo, exploro, mas nunca mais tenho que gastar a não ser atualizar programas e tudo mais, mas pronto, a gente faz isso. E foi muito por aí que começou a minha carreira digital, começou na faculdade, basicamente. E a nível de precisão, consegues ter um alto nível de precisão? Porque a mim faz-me confusão. Imagina, sim. Carlos, você tem que assinar aqui neste tablet. Jesus, a minha mãe é 3 horas para fazer, Lá depois está. fica assim a descer, ela está a descer. Agora Compreendo a tua mãe, estou solidário com a mãe da Camila, eu sou exatamente igual, não se preocupem, eu vou lá fazer o cartão de cidadão e tenho que assinar 6 vezes, que aquilo amigo, você não escreveu, agora não se vê as letras, agora... Sim. Impressionante. Tu consegues ter mesmo precisão? No início era como tu, imagina, tu estares a desenhar aqui e a vez a imagem ali não é natural. Porque é uma latência, não é? Uma espécie de uma latência. Não. Pelo menos o meu não. O meu é ok. direito. Ou seja, eu faço aquilo aparece. Senão que credo. Pois, olha, é malta, tipo temos lag que- no temos que CS. subir. Não pode ser. Ficava louco. Ficava louca com isso. Temos de melhorar os computadores do pessoal do Estado, porque é muito lento, aquilo tem muita latência. Pois sim, os computadores convém serem, não é também como uma pessoa trabalha digitalmente, supostamente tem um bom computador. A única cena é tu conseguires depois, isso vem naturalmente, conseguires fazer a ligação, ou seja, não estás a olhar para o que estás a desenhar diretamente para a caneta, né? E aquilo aparece no ecrã. Eu não me lembro quanto tempo demorou, porque eu estava tão excitada com a situação que ele deve-me ter demorado uma semana, que eu estava ali e não saía dali. Mas, por exemplo, já vi o meu irmão a experimentar o meu tablet na brincadeira e ele fica todo trocado, olha para aqui, olha para ali, tipo, como é que... entendes? Yeah. Acho que é um processo natural, lá está. Se tu tiveres interesse, rapidamente apanhas o jeito. Nunca ouvi nenhum artista digital a dizer que uma das complicações foi mexer no tablet. Isso não acontece. É aquele início da adaptação e depois já é uma coisa natural. É super tranquilo. Todas as coisas que nós fazemos na vida é por repetição e execução. Portanto, ao fim de um tempo acabamos por habituar-nos a elas, não é? Claro. Muito fixe. Camila, outra coisa. Como é que tu... ou seja... tu no início lá está, e bem, estavas a fazer outros trabalhos para também teres dinheiro, para poderes continuar o teu projeto. Quando é que te aparece aquele momento em que tu dizes assim, caramba, eu com isto já me safava? Isso é uma boa questão. Eu sou muito má também com datas e coisas temporais. Eu deixo a vida só ir. Okay. Sabes, eu não me oriento muito bem no tempo. Então agora que veio o Covid, ainda pior. Yeah. Eu acho que foi aí 2019. Acho que foi 2018, 2019, houve ali um ponto em que eu percebi, porque também as redes sociais, principalmente o Instagram, estavam fortíssimos e eu como percebi que tinha, não quero estar a parecer arrogante, percebi que tinha talento, porque as pessoas estavam mesmo a responder ao meu trabalho, eu pensei, tipo, se eu continuar a fazer isto, eu mais cedo ou mais tarde vou conseguir seguir isto. E foi aí que deu um cliquezinho, mas não deixei logo os part-times, mas comecei logo a perceber, tipo, é só continuar. Isso. Não foi aquela do isto vai ser muito difícil, ainda faltam muitos anos. Não, mas foi mais ou menos por essa altura. Já foi há bastante tempo, top. Sim. E tu começaste, por exemplo, ou seja, tu certamente devem-te fazer encomendas, não é? Olha, Camila, gostava que tu fizesse isto e tal. Portanto, tu trabalhas a maioria do teu trabalho acredito que seja talvez por encomenda? Ou já tens um outro mercado mais forte?
Sabes, vai variando. Por acaso agora, lá está, desde o aparecimento da blockchain, que a mim facilitou muito porque já sou uma artista nativa digital, eu acabo por ter os dois mundos. Ou seja, consigo monetizar o meu trabalho pessoal, porque consigo vendê-lo a colecionadores diretamente, e também tenho essas tais commissions, nós chamamos de commissions, para ilustração, para certos projetos. Pá, não aceito todos, aceito os que fizerem sentido para mim e para o cliente. Há muitos clientes que vêm ter comigo às vezes a pedir-me projetos e se calhar até pagam bem, mas que eu não consigo executar, ou não é o meu estilo, ou pá, aquilo não funciona. Pronto, isso também acontece. Mas é muito assim, tenho estes dois mundos agora. Pronto, e estou super contente porque antes da blockchain não tinha, ou seja, esta parte pessoal era para mim, era para o meu portfólio do género. Como é que funciona como artista? Tu tens que fazer trabalho pessoal por ti, ou seja, sem ser pedido nem pago por ninguém, para depois os clientes verem o que é que tu fazes e o que é que tu és boa a fazer para te pedirem isso. Ou seja, o cliente normalmente tem que ver primeiro antes de pedir. Porque senão, se tu começas a fazer trabalho com o qual não te identificas, o cliente vai-te pedir isso constantemente e tu vais estar constantemente a fazer projetos com os quais não te identificas e não consegues sair da bolha. Então o segredo é, se calhar, teres um part-time e fazeres projetos por ti, não pagos, com os quais tu te identifiques do género. Se alguém me pagasse para fazer isto, tipo, eu até fazia a pala, ou seja, se alguém me pagasse ainda melhor, fazes um portfólio desses e o que vai acontecer é que vais ter clientes depois a pedirem-te o trabalho que tu gostas de fazer. Então juntas o útil ao agradável. Exato. E a coisa funciona. Claro que também tens de fazer muitas cedências e ainda faço cedências com clientes, porque pronto, tenho sempre que adaptar as necessidades deles ao meu estilo, à minha arte, mas é isso, estou super contente e vamos não é? Sim, e vai dando. Isso é muito fixe, até porque dessa forma o cliente também se identifica contigo e já percebe logo à partida se quer trabalhar contigo ou não. Isso é muito fixe, até por uma questão de filtragem. E claro, faz todo sentido. Se ninguém te conhece ou se à partida querem perceber o que é que tu produzes, é fixe ter algo para olhar e ok, eu gosto disto, ou esta coisa assim influencia-me. Isso é fixe. E outra curiosidade que eu tenho, portanto, depois tu agora já tens essa parte dos NFTs e isso tudo, e eu também daqui a pouco vou querer aprofundar um bocado aí, mas, por exemplo, mantendo essa estrutura dos teus clientes, o que é que, por exemplo, se alguém quiser fazer um trabalho contigo, o que é que a pessoa precisa de te dizer, de te mostrar, para perceber se tu tens interesse em fazer aquele trabalho, por exemplo? Como é que funciona? Mas eu tinha uma ideia, por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira, vocês já conhecem, já sabem o que é que eu vos vou mostrar, mas a Camila não sabe. Camila, o que é que vem aí? achas que isto estava para ser um NFT? Acho tudo dava para ser um NFT, estás todo grosso aí. Sabes o que é isto? Isto é a Rita, que não está aqui agora, e disse: vou fazer uma brincadeira com a Camila. Isto foi a Rita que fez no Photoshop, não é? Para mim e outra para o João. O João já não está aqui. O pessoal deve-se recordar da live que a Rita trouxe-nos isto, e nós partimos aqui a rir, como é lógico. Este sou eu, mas não é o meu corpo. Não é? Não é hoje, não é hoje. Não, ontem estavas assim. Estava. Ontem não, da semana passada talvez. E a minha brincadeira era para fazer-te esta pergunta dos NFTs. Porquê? Eu quero fazer um trabalho contigo e não sei o que é que eu preciso, por onde é que eu vou começar. Que informações é que tu me pedias, por exemplo? Primeiramente eu ia-te perguntar, então, Carlos, o que é que tens em mente? Do género, ias-me ter que explicar que tipo de projeto é que era, se tinhas um outro cliente. Pronto, tinhas que me explicar um briefing muito básico do que é que ia na tua cabeça. Por exemplo, preciso de um trabalho que envolve uma paisagem, um personagem aqui no meio a fazer uma certa coisa, ou uma paisagem nesta altura do dia que contenha estes X elementos. Ou seja, o cliente tem um bocado que descrever o que imagina para eu perceber se para mim faz sentido. Do género, por exemplo, se um cliente me pedir uma coisa com muitas personagens, eu provavelmente vou dizer não sou a pessoa indicada, porque eu sou um bocadinho mais ligada a criar ambientes mágicos, uma coisa um pouco mais fantasiosa, e tento direcionar ou o cliente para um outro artista, se eu conhecer, ou então digo-lhe mesmo, olha, pronto, não é para mim. Mas preciso sempre dessa descrição inicial para perceber. Depois é timelines, ou seja, se o deadline é apertado ou não, porque se eu tiver outros projetos, não é? Se o cliente me diz, preciso disto para daqui a uma semana, e se eu já estiver a trabalhar num projeto, muito provavelmente vou-lhe dizer que não consigo. Pronto, mas é isso, depois é os timelines. Depois eu pergunto sempre o budget disponível. Alguns clientes preferem que seja eu a dar o meu budget para o tipo de projeto que é, e aí eu peço sempre uma lista enorme de informações para também não estar a dar um budget que depois tenho que alterar posteriormente. Outras vezes o cliente dá-me um budget do género, tenho este range de preços, e eu aí percebo se consigo fazer alguma coisa com aquilo ou não.
seja, essa é uma triagenzinha inicial muito rápida. Isso faz num dia. Pronto, Ok. e a partir daí, se eu vi que as coisas se encaixam, mando lá a listinha de perguntas muito mais personalizadas, do género, a pedir mesmo qual é o formato, aonde é que a peça vai ser usada, quer animação ou não quer animação, que paleta de cores é que tenho em mente, tenho liberdade criativa. Isto eu digo logo, se eu tiver liberdade criativa, o preço diminui. Ok. Isto é importante para mim, não é? Porque, ou seja, eu prefiro ganhar menos e ter uma peça com a qual estou orgulhosa e consigo colocar no meu portfólio para adquirir outros clientes no futuro, Faz do que estar sentido. a fazer uma peça com a qual eu não me identifico tanto, não consigo colocar no portfólio, pronto, e acaba por ser só um trabalho de cliente. Se eu conseguir juntar as duas coisas é o ideal, por isso é que eu digo sempre, pronto, se tiver liberdade criativa, o preço é um bocadinho mais baixo, se não tiver tudo bem também, se o budget fizer sentido para mim, mas vai ser um bocadinho mais elevado. Pronto, e é muito por aí. E depois, se todas as peças se conjugarem, temos que fazer um contrato, não é? Tem essas burocracias todas que eu também me dá uma dor de cabeça, mas tem que ser, tem que ser. Depois há um adiantamento de dinheiro, Certo. não é? Inicial. Pronto, depois é definida todas as timelines, quando é que há feedback ou não, porque eu não apresento logo o trabalho final ao cliente, não é? Eu tenho que apresentar, ou seja, o processo primeiro, perceber se estamos indo na direção certa, se ele quer fazer uma outra alteração, se não é nada daquilo, pronto, ou seja, há sempre essa etapazinha no meio. Pá, e pronto, e se tudo estiver a correr bem, eu continuo. Depois, antes de lhe enviar as coisas finais, peço o restante do pagamento, envio e está tudo bem. Pronto, e se for preciso, por exemplo, animação, aí entra a minha animadora no jogo, ou seja, não sou eu que faço a animação. Estava a animação já nos NFTs. Não, Não, há uma imagem clientes. com... Não, imagina, uma peça animada, há clientes fora dos NFTs que me pedem peças animadas, nem que seja Ah, é? para redes sociais. Ok. Sim, porque a interação, ou seja, o movimento cria sempre um outro tipo de engage que Claro. uma peça estática se calhar não cria. Faz sentido. Portanto, todos os tipos de clientes, nem que queiram pôr, por exemplo, numa loja a peça a mexer. Sim, a animação acho que hoje em dia, com tanta coisa digital a acontecer, faz todo sentido. Certo. Até o pessoal que gosta de estar habituado a vídeo e talvez Claro. ter movimento, faz todo sentido. Movimento e som, também tem som. Sound design, mas pronto, a animação e o sound design não sou eu que faço. Ou seja, no final da peça estar concluída e aprovada, passo para a parte da animação e do sound design, que é a minha animadora que faz, e eu só guio um bocadinho do género, pronto, faço aquela art direction, não é? O que é para fazer, qual é o objetivo. Pronto, e depois é a entrega final dos ficheiros e está fechado. Que fixe. Pronto, é isto. Isto para mim é uma super curiosidade. Vocês não têm esta proeza, mas olha, eu recebi um presente, eu e a Rita, de um autocolante. Vocês não sei se conseguem ver aí. Eu também estou a ser. Acho que é assim que é. Ó Camila, explica, descreve-me isto, porque a câmara vai ficar-te a gravar e eu vou mostrar. Estás a ver? Ok. O que é que tu desenhaste aqui para o pessoal ver? É um aviãozinho fofinho, parecido com aquele estilo comic book, com um bonequinho roxo no topo e um coraçãozinho na parte de trás do avião a mandar fumo, rosa e amarelo, que fez parte de uma peça gigante que eu tive numa exposição que fiz em Lisboa o ano passado. Ou seja, retirei esse elemento da pecinha, pronto, para fazer um sticker para também dar de lembrança às pessoas com as quais me encontro, e também para oferecer com cada print. Eu também tenho uma loja online onde vendo prints e ofereço sempre 1 ou 2 stickerzinhos, porque imagina, alguém que me pede a print pode ter uma filha, um filho, e acho que é uma coisinha fofinha para... Pronto, é uma lembrança. Não, isto é top. Acho fofo. Tenho-te a dizer que isto é top. Eu tenho mesmo muita curiosidade nisto tudo que estás a explicar, porque para mim é uma total novidade. E por exemplo, é possível um cliente pedir, imagina, liberdade criativa fixe, mas imagina dizer assim: Camila, eu não tenho ideia nenhuma, tu dás tipo uma ajuda? Como é que nós podemos... Imagina, Porque eu posso já tomar normalmente... assim: olha, só queria que tivesse uma bola, a partir daí... Ui, para mim é um sonho. Quanto menos ideias o cliente tiver, melhor, né? Ainda há pouco tive um colecionador que apenas deu uma liberdade criativa total, apenas me passou a coleção dele, a coleção digital dele, e disse: podes te inspirar daqui, o que quiseres. Uau. Ou seja, eu aí não é ponho a minha cabeça a trabalhar, investigo a coleção dele e depois faço ali uma ligação que faça sentido para mim e crio um mundinho meu, mas também um bocadinho dele. Ou seja, isso para mim é ótimo. Quanto menos ideias o cliente tiver, melhor.
não é? Certo, dá-te mais espaço para claro, uma bola, eu ponho uma bola facilmente em qualquer lado, não é? Exatamente. Isso não é, Isso é muito não é giro. problema. Camila, dá-me aqui outra ideia. Por exemplo, quanto é que pode custar uma arte se for uma coisa muito. Pá, um intermédio? Não, nem uma coisa muito de entrada, nem uma coisa muito É assim, profissional. o valor, imagina, valores no meu ramo é uma coisa super complexa. Imagino. Eu sei que há muitos ilustradores a começar que têm este problema. Eu prefiro sempre que eles me mandem mensagem privada para eu explicar esta situação do que propriamente dar-lhes um valor e depois, por exemplo, imagina, eles dizem esse valor e não ficam com o projeto, Ok. que era um projeto que eles realmente queriam. Certo. Isso é uma facada, não é? Isso é uma chatice. Como é que funciona na arte? Depende muito, primeiro, do calendário que o artista tem. Se o calendário do artista estiver livre e vier alguém ter com ele que ele até gosta da pessoa e até tem um projeto interessante, provavelmente o valor vai ser muito mais baixo do que se o artista tiver um calendário cheio e o projeto não lhe parecer assim uma coisa tão fascinante. Ou seja, os artistas trabalham muito assim. Exatamente. Eu, por exemplo, há pouco tempo aceitei um projeto de um músico, um produtor de música independente, que ele foi tão honesto comigo e explicou-me tão a situação dele e o que é que ele queria e tudo, que eu identifiquei-me tanto com ele. Claramente o budget não era um budget que eu aceitaria de mais nenhuma pessoa, mas pronto, foi um caso à parte, foi assim uma coisa, os astros alinharam-se e eu disse, olha, vamos seguir em frente e vamos ver no que é que isto está. Ele até ficou surpreendido, Janei, altamente, que bom que estás tipo, a querer seguir em frente. Portanto, às vezes estas coisas acontecem. Claro. Eu acho que tem que ser o próprio artista também a perceber, primeiro, se precisa do dinheiro ou não, como é que está o calendário, se identifica com o projeto e a partir daí é um bocado a intuição que tem que trabalhar. Não posso estar aqui a dizer um valor, não é? Não posso também estar-me a comprometer com um valor, muito menos para pessoas que estão-nos a ouvir, não é? E algum artista vai pegar nesses valores e começa a fazer disso lei. Não é assim que funciona no mercado da arte. Nós não temos tabela de preços como se calhar Nas outras profissões, não é? nas outras profissões têm. Vou dizer, por exemplo, um mecânico. Eu não percebo nada de mecânica, mas imagino que haja uma tabela de preços Claro. para, sei lá, mudar um pneu, fazer. Já tem o custo da mão de obra e depois Exato. vê o que é que vai fazer. A Exato. peça, o valor da peça. Com arte é um bocadinho diferente, porque claro, principalmente se o artista for freelancer. Se trabalhar numa agência, está definido, Está os preços estão tabulados, porque o artista está a vender o tempo dele e não a arte em si. Isso. Pronto, connosco funciona um bocadinho assim. É flexibilidade, tem que se conjugar os elementos todos e a partir daí sai um valor que corresponde a essa ligação toda. Certo. Mas faz sentido, faz sentido, até porque tu és a única pessoa que tem na tua cabeça o que é que. Ou seja, quando te lançam um desafio, tu tens na tua cabeça para onde é que vai. Então só tu é que podes definir. Ou seja, estou aqui a imaginar, enquanto para mim elaborar um preço é abrir uma folha de Excel e vamos começar a fazer contas. Excel, estou com dor de cabeça já. Na tua cabeça é diferente, né? Tu estás a idealizar o processo e as coisas todas O tempo que demora, essas Exato. coisas, claro que eu tenho que. Não uso Excel, uso uma caneta e uma folha. Pois, normal, também serve. Sim, Uma são contas listinha. básicas, mas é isso. Porque tu só tu é que sabes como é que isso tudo funciona. Claro. Muito giro, muito giro. Já fizeste coleções? Ou seja, imagina, não pedirem-te só uma arte, alguém dizer, olha, Camila, vamos fazer uma coleção inteira de não sei quantas artes. A última coleção que fiz foi para a última exposição que fiz em Lisboa, ou seja, tinha um espaçozinho onde podia expor e aí fiz uma coleção de 3 peças, que o culminar das 3 peças foi uma animação gigante com som e tudo mais, foi assim uma coisa engraçada. Mas normalmente a pedido de cliente costuma ser só uma, ou seja, um projeto, porque eles já sabem exatamente onde é que o vão colocar, onde é que o vão usar. Pelo menos para mim é muito raro que me apareça um cliente a pedir-me uma série, uma coleção, mas eu adoro fazer, ou seja, eu faço isso para mim. Os meus trabalhos pessoais têm coleções, porque eu gosto de dar seguimento, ou seja, se eu estou num certo mood ou a criar um certo mundinho, gosto de não criar só um, porque eu para um se calhar tenho várias ideias e fico a pensar, para que é que eu vou fazer só um se posso fazer 5? Então gosto de explorar mais e é muito aí que aparecem as coleções, as séries, mas para trabalho de cliente nem tanto. Isso nem tanto. É mais, eu faço por mim e depois há colecionadores que se identificam mais com um ou com o outro e compram as diferentes peças. Faz sentido. Uau, bom,
Eu olho para ali até me assusto, vejo o tempo a passar e eu penso assim, caramba, eu tenho tanta coisa para perguntar. Vamos mexer aqui para a parte mais dos NFTs só neste início, porque acho que é giro. Por exemplo, tu sentes que há algum choque entre os artistas muito mais tradicionais para os artistas mais digitais? Vamos aqui trocar por números. Isto é quase como uma profissão que antigamente se fazia à mão e depois entrou a fase do computador e o digital. Há sempre ali uma certa resistência. Tu ainda sentes que existe uma certa resistência, mesmo entre vocês artistas, para aqueles que já estão a utilizar a tecnologia a seu favor e aqueles que não estão? Ou está toda a gente muito na boa com isso? É assim, no meu mundo, eu se calhar também vivo, né, muito na minha bolha. Certo. Até os artistas digitais já estão muito familiarizados com... Até os artistas tradicionais, desculpa, já estão muito familiarizados com o digital por causa das redes sociais. Nem que seja para divulgar o trabalho deles analógico ou tradicional, como queiramos chamar. Portanto, aí eu acho que a ponte está a ser feita muito por causa da internet e não tanto por causa dos NFTs. Estás a perceber? Ou seja, artistas tradicionais já são obrigados a fotografar o trabalho de uma certa maneira, se calhar a digitalizar para passar para o Instagram, para o LinkedIn, qualquer rede que usem. Portanto, essa ponte eu acho que já está a ser feita. O salto para os NFTs é uma outra conversa muito por causa da parte técnica da blockchain. Aí é que eu acho que ainda há uma gap muito grande e que os artistas digitais têm mais facilidade, se calhar, porque vêm mais... porque tem mais lógica para eles, como eles já são artistas que criam digitalmente, colocar a arte deles na blockchain, que se calhar para um artista que cria numa tela, como há mais um passo, ou seja, tela, certo, computador, blockchain, como há mais um passo aí no meio, há muitos artistas tradicionais e até mesmo digitais, mas mais tradicionais, que não percebem o valor que tem para eles desse processo. Até porque desculpa interromper, Não é? até porque lá está, quanto mais, falaste bem, quanto mais processos e etapas se põem, mais se dificulta a pessoa de dar esse passo. Completamente. Como é que tu desbloqueaste esse passo? Para mim foi easy. Foi fácil. Foi fácil porque eu era artista nativa digital. Ou seja, imagina, um artista tradicional, analógico, não tem problemas em vender as peças dele originais. Pega na tela e dá a tela ao colecionador, recebe o dinheiro. Eu, sendo artista digital, tenho um problema que é o que é que eu dou ao colecionador como peça única? Eu não tenho peça única porque a minha peça está dentro do computador, qualquer pessoa pode copiar e colar. Verdade. Né? Ou seja, anteriormente podia, agora também pode, mas em termos de valor de colecionador, não tem. Pronto. Ou seja, quando eu percebi que a blockchain me permitia isso, essa autenticidade, essa propriedade, para mim foi um clique, foi isto, faz todo sentido, isto era o que eu estava à procura desde o início, não é? Porque eu nunca tive aquela sensação de criar uma peça única. Porque era a partir do momento em que eu a colocava na internet, ela era de todos. Certo. Podia ter um cliente que me tinha pago por ela, mas qualquer pessoa pegava naquilo, pronto, metia no computador e dizia, é minha agora, não é? Verdade. Ou imprimia, metia na casa e dizia, é minha. Pronto, e neste momento há maneira realmente de verificar a autenticidade, de ir lá ver quem é que colecionou, em que mãos é que isto está, por que mãos é que isto passou. Pronto, e para mim foi um desbloqueio bastante fácil, acho eu. Claro que tive os meus percalços, porque tecnologia, também não sou pró na tecnologia, mas como percebi que aquilo fazia sentido, tive quase 2 semanas ali sem dormir, excitadíssima a perceber como é que funciona tudo, a ouvir todos os podcasts, YouTube, tudo. E quando entendi realmente, eu acho que é por aqui que vou experimentar. Eu acho super giro, apesar de eu não ser uma pessoa tão visual desse ponto de vista, eu acho super giro. Tu, por exemplo, com esta questão dos NFTs, há um banco, por exemplo, ou seja, é público, tu consegues ver, ou seja, imagina, eu comprava-te um quadro desenhado por ti. Só eu, Carlos, é que ia assistir a esse quadro. Estava aqui guardado, só quem viesse aqui à minha casa é que eu ia ver. Quando sai no digital, é fixe que toda a gente pode ir ver, porque ele está exposto como se fosse dentro da blockchain, dentro do mercado. E tu consegues-lhe trazer o valor pela autenticidade. Ou seja, isso é super giro. Ou seja, este quadro passou pela mão de X pessoas. Este quadro foi o primeiro de todos estes que eu fiz, ou o único. Uau! É tipo, imagina, exemplos dos relógios. As pessoas com bastante dinheiro muitas vezes até compram X gramas de relógios para preservar valor e aquelas coisas todas. Mas depois, tu quando queres ir comprar, se for em segunda mão, tu vais super desconfiada. Será que ele é mesmo verdadeiro? Será que não foi adulterado?
E isto é super giro, ou seja, eu sei que é diferente para as pessoas, se calhar, mesmo até eu, que em algumas coisas, apesar de ser uma pessoa já moderna, em algumas até cria alguma resistência, mas eu vejo que isto é top. Vai ser tão. Este mundo dos NFTs da blockchain realmente permite que, para um artista, eu acho que isto é top. Quase como tu escreveres uma música e registares, e sabes que aquela música é mesmo tua, a música vai ser tocada em todo lado e tu vais poder ter uma comissão de todas as vezes que a música tocou. Eu acho este mundo incrível. É um mundo que eu desconheço muito, ou seja, conheço muito pouco, mas prefiro dizer que desconheço, porque assim a outra pessoa, quando me estiver a explicar, vai-me explicar como se eu fosse uma criança de 6 anos. Eu vou aprender imenso. Eu quero ir um bocado por aí, Camila. Se tu me puderes ajudar a mim e as pessoas que estão lá em casa, qual é o processo todo? Se eu quiser, por exemplo, comprar um NFT corretamente, o que é que eu tenho que investigar? O que é que eu tenho que saber? O que é que... Essas coisas mais iniciais que, se calhar, para leigos como eu, nós precisamos de saber. Ok. Eu como é que eu vou comprar uma arte mesmo tua? Sim. Para começar, se calhar como eu comecei, com YouTube. O YouTube agora tem... Aliás, quando eu comecei nem tinha tanta informação porque eu estava mais no início. Neste momento, o YouTube, ou até mesmo o ChatGPT, já sabe os passos todos. Mas se calhar YouTube, porque tem as pessoas a explicar e tens a parte visual de, por exemplo, como criar uma carteira digital, não é? Porque tu tens que receber o que vais colecionar em algum sítio, não é? Não vem para a tua mão, tem que ir para uma carteira digital. Portanto, inicialmente tens que perceber, se calhar, como é que funciona a blockchain, ou seja, um bocadinho da tecnologia simplificada, não é? De como é que aquilo funciona e o porquê de tu teres uma carteira digital, para que é que aquilo serve. Depois, como comprar criptomoeda para teres na tua carteira digital, como uma pessoa tem euros, basicamente. Pronto. Esse é o primeiro passo para tu conseguir ser um comprador de alguma coisa, senão ficas mesmo só a olhar. Pronto. E tendo a carteira e tendo a criptomoeda, vem a parte da navegação, do encontrar o artista. O ideal é ir mesmo falar com o artista, ou seja, descobrires a fonte, ou a conta oficial, confirmares 2 ou 3 vezes se realmente é aquela, não é? Porque há muito scam neste mundo. Não. A verdade é essa, e tem que ser dito às pessoas que tentam. Não acredito. 2 vezes assim tão rápido. Ui, o que é que está a passar? Malta, desculpem lá, nós ficamos sempre assim às escuras, mas já sabem como é que funciona. Já estamos live outra vez. Estamos live. Pronto, e é isso. E depois imagina, tens a carteira, tens o dinheiro, tens que descobrir o artista. Podes entrar em contacto com ele diretamente, ou se for um artista muito grande que provavelmente não te vai responder às mensagens porque nem sequer as vai ver, o que podes fazer é ir aos links dele, oficiais, nada de clicar em links malucos, não façam isso, ir aos links oficiais que vão dar à coleção do artista. E depois, estando na coleção do artista, consegues ver, imagina, várias peças, como se fossem várias imagenzinhas, escolhes a que queres, podes andar lá a procurar, né, a divagar um bocadinho, identificas-te com uma, gosto desta. Clicas, vês o valor, como se fosse comprar uma cadeira no OLX. Está lá a cadeira, está lá o valor. Vês o valor, vês se é algo que tu podes comprar. Tens que perceber em que criptomoeda é que está. Basicamente é, por exemplo, se está em dólares, se está em euros, se está em libra turca, se está, seja o que for, se está em franco suíço. Tens que perceber em que moeda é que está, porque é essa moeda que tu vais ter que comprar na tua carteira. Portanto, tu, por exemplo, com dólares não podes comprar nada em euros. Aqui tens de fazer essa conversão. Pronto, e depois basicamente o artista tem a coleção dele já num marketplace pronto para ser adquirido. Portanto é só seguir os passos como se fosses comprar qualquer coisa online. É muito fácil. Agora o UX e o UI estão super facilitados. Que ele clica lá, tens que dar uma aprovação na tua wallet digital que vai-te lá aparecer o que é que está a ser aprovado ou não, para tu também perceberes, porque isto há muita tecnologia por trás, mas essas carteiras digitais agora facilitam muito, ou seja, fazem com que a coisa fique super simples, seja só de ler 2 ou 3 linhas. Há umas carteiras mais complexas que outras, mas pronto, isso também pode ser pesquisado no YouTube. Qual a carteira para beginners? Essas coisas básicas, não é? Exatamente. Pronto, e depois a partir daí é só mesmo seguir os passos e clicando nos botõezinhos, tuca, vai chegar a um botão que vai dizer tipo complete, certo. Purchase, e provavelmente o artista vai receber um e-mail e vai ficar todo contente e o colecionador também, e depois o NFT, ou seja, a peça, vai ser transacionada para a tua carteira e tu ficas com ela na tua carteira e depois podes verificar a tua carteira nas diferentes plataformas que existem digitais e está lá, e tens lá as tuas peças todas e podes, se clicares na peça, ver o histórico de transações que ela teve até chegar a ti. Ou seja, imagina que o artista criou, entretanto, por exemplo, a Catarina comprou, vendeu à Rita,
Então estava nas mãos da Rita e a Rita pôs aquilo à venda e tu, por exemplo, às 4 da manhã chegaste a casa e decidiste que ias comprar arte, compras a peça à Rita, a Rita até pode estar a dormir, nem sequer tem que estar ativa porque aquilo já estava à venda, ou seja, a venda é feita automaticamente através de um contrato inteligente ou um smart contract, pronto, aquilo vai diretamente para a tua carteira e aparece lá, não é, na blockchain registada que esta transação foi feita e neste momento esta peça está nesta carteira. Claro que a carteira é anónima, ou seja, não sabemos que é a carteira do Carlos, é naquela carteira. Depois, se as pessoas quiserem descobrir de quem é a carteira, isso aí também já depende se o colecionador quer partilhar ou não a sua identidade, mas se não quiser, as pessoas sabem onde é que ela está. Ou seja, se a quiserem adquirir, conseguem sempre entrar em contacto de alguma maneira com a carteira, mesmo não sabendo quem é a pessoa, e dizer: olha, estou interessada nessa peça, tens interesse em vender, ou podem pôr uma offer. Imagina que a peça. Um leilãozito. Imagina que tu tens a peça, mas não a estás a vender. Alguém pode chegar lá e dizer: olha, ofereço, imagina, 2.000 euros por essa peça. E tu acordas no dia seguinte, tens um e-mail, uma notificação, alguém ofereceu, quero vender, não quero. Pronto, e funciona muito assim. Exatamente. Muito bom a explicação. Camila, top. Aliás, malta, se vocês quiserem aprender mais este processo inicial que a Camila estava a dizer, vão ao meu canal do YouTube, a CryptoFlex, lá vocês vão aprender. Eu quis que a Camila explicasse exatamente o passo a passo, porque é mesmo isso, Camila, é muito bom. Porque às vezes, se fosse eu a explicar, podíamos esquecer de alguma coisa. E foste muito boa a explicar todos os passos até chegar aí. E outra coisa, que é muito importante, e que de facto, se calhar as pessoas não podiam estar tão atentas, mas eu estive. É mesmo importante seguir o criador original. Eu acho que essa até é uma das maiores preocupações, não é? De facto, não estar a comprar a uma pessoa errada que possa estar a fazer um scam. E hoje tu falaste bem, tem tanta gente a passar por outra pessoa. Até é um bocado por isso que eu acho nas redes sociais. Não é que, pronto, eu gosto de pagar o verificado, por exemplo, mas acho que até acaba, para quem está exposto, até acaba por ser um custo quase necessário para tentar evitar que as pessoas sejam enganadas e façam... Sem dúvida. Assim, que tu és outra pessoa que não és tu. E atenção, mesmo até no verificado, há scam agora, portanto também não até no verificado? Ui, sim. Então há contas verificadas, não é? Agora compra-se o verificado, portanto há contas verificadas que são scam também, por isso é que eu digo, verifiquem 2, 3, 4, 5 vezes se realmente aquele é o artista. Ou seja, têm que entrar nos canais todos sociais, até ver o que funciona muito bem é ver quem é que segue o artista. Ou seja, na nossa rede nós temos certas pessoas que seguimos, que sabemos que são de confiança, e a coisa funciona muito por aí. Se aquele artista é seguido, imaginem, por 150 pessoas que eu sigo, que são da minha confiança, muito provavelmente eu estou no artista certo e vou ter uma das pessoas que conheço que segue: olha, isto aqui está correto, e essa pessoa vai saber dizer, ou pelo menos alguém vai-te saber dizer sim, não. Pronto. E aí sim, podemos avançar, não ir na fé sozinhos, achar que estamos a fazer tudo certo só porque vemos ali o sinal azul. Isso hoje em dia também já não quer dizer nada. Pois, realmente, olha, isso é importante o que estás a dizer. Olha, pensei que eu estava mais seguro, porque eu, para registrar a minha conta, tive que apresentar uma série de documentos, mas agora pode-se fazer as falsificações todas. Sim, sim. Então, pode-se pagar, por exemplo, no Twitter, que é onde o mundo dos NFTs se desenvolve muito. No Twitter uma pessoa pode ter uma blue checkmark, paga o premium e tem. E eu posso, por exemplo, ser um scammer e decidir pagar o Twitter só para ter mais confiança das pessoas com quem interajo, e se calhar estou aqui a enganar toda a gente. Portanto, eu digo sempre para confirmar 2, 3, 4, 5 vezes, perguntar às pessoas, tentar falar diretamente com o artista e também ver que tipo de conversa é que tem. Essas coisas. Exatamente. Muito bom. Boas dicas, mano. Tomem nota. Camila, outra questão. Por exemplo, como os NFTs estão relacionados com as criptomoedas, temos muito mais volatilidade no mercado. De certa forma, sentes esse impacto? Por exemplo, no momento em que o mercado se está mais em baixa, ou que se calhar as pessoas estão mais pessimistas, tu sentes que há menos consumo nos NFTs, que tu compram menos arte? Sem dúvida. Tu ainda sentes muito isso? Sim, sem dúvida. Tenho a sorte de, por acaso, ter colecionadores que realmente se identificam com o meu trabalho e que acho que estão um pouco importados para a volatilidade das criptomoedas. E isto eu não pergunto porquê, porque também não quero estar a intrometer-me, mas... felizmente existem esses colecionadores, mas também existem os colecionadores mais... Pois. Lá vai ela. Tantas vezes. Ui. É para dar mais um golinho. É para tu beberes. Olha, esta nunca tinha acontecido. Tantas vezes. Eu acho que temos aqui um infiltrado que não quer que tu fales dos teus NFTs. Estou a brincar. Eu já nem sei, perdi-me. Estávamos a falar de... Olha, até eu. Desculpem. Faz-me outra vez a pergunta que eu já engreno.
deixa ver se eu apanho a pergunta. Que eu estava-te a perguntar se... Ora, deixa-me pensar. Por causa da volatilidade do mercado. Exato. Ou seja, felizmente existem colecionadores que não estão tão importados com isso, mas existem colecionadores que estão muito também para especular. Ou seja, eu estou a curtir a arte daquela artista, acho que ela tem talento e está-se a posicionar bem no mercado, se calhar vou comprar já uma peça para daqui a X anos aquilo vai valorizar, eu vou guardá-la aqui para depois vender. Ou seja, nem é tanto a coisa de colecionar para ficar com ela porque realmente se identificam, mas sim para negociar. Eu também gosto muito desses colecionadores, atenção, nada contra, para mim não importa nada que comprem uma peça minha hoje e que a vendam amanhã. Também tens a comissãozinha, não é? Não, há por acaso algumas plataformas que já nem a comissão não, isso aí entretanto também foi evoluindo, os contratos foram evoluindo para haver maneiras de contornar a situação. Portanto, há certos colecionadores que querem pagar ao artista os royalties. Há outros que não. Mas isso aí também a mim não me faz comissão nenhuma, porque quer dizer, se eu vendia a peça a certo valor é porque achava que era o valor justo. Certo. Claro que se daqui a 10 anos aquilo valer 1000 vezes mais, eu vou ficar aqui com um agridoce, mas contente pelo colecionador que acreditou em mim no início. Ou seja, acho que isso aí está. E não valorizas o valor da venda, mas valorizas-te como pessoa, porque significa que a tua arte teve mais valor. Claro. Seria só temporário, essa é a questão. Muito giro o que estás a dizer. Isso até porque o mercado de cripto, quer a gente queira, quer não, se calhar 90 e tal por cento ainda é muito especulativo, não é? E faz parte. E por isso é que eu te perguntei se os NFTs variam. Por isso é que tu, se calhar, quando vais vender a tua peça, tu tentas tabelar um valor já específico para não sofreres tu também dessa volatilidade. Depois o colecionador é que pode, se calhar, sofrer ou não. Imagina, é a mesma questão do que eu estava a falar contigo de como é que nós damos um preço para uma peça quando vem um cliente ter connosco. Nós às vezes pomos no mercado certas peças com o valor que nós achamos justo para o trabalho que tivemos, para o tipo de peça que é e para o nosso posicionamento no mercado, e às vezes temos que nos ajustar dependendo de como é que está o mercado. Se temos alguma oferta privada, por exemplo, e que até gostamos do colecionador ou achamos que aquilo poderá ser uma ponte para depois entrar num outro mundo, numa outra comunidade. Ou seja, essa estratégia existe sempre. Na arte nunca há é este preço e está aqui. Muito raramente isso acontece. Mas sim, há um bocadinho de tudo. Há um preço tabelado em que chega lá o colecionador, acha justo, compra. Há peças que estão no mercado em que, por exemplo, vem um colecionador em privado tentar negociar a situação e depois logo se vê o que é que se pode fazer. Há, por exemplo, colecionadores que vêm pedir peças personalizadas, em que aí já é um valor de peça personalizada e é uma venda, como é que se diz? Uma venda não pública, ou seja, que muita gente nem sequer sabe que aconteceu, mas aconteceu, ou seja, eu mando a peça para o artista e ele envia-me a cripto e a coisa funciona muito assim. Portanto, há um bocadinho de tudo, mas sim, claro que eu acho que os artistas, as peças que põem no mercado com um preço tabelado, tem que ser um preço justo, que eles achem que aquele trabalho realmente vale. Mas uma pessoa também tem que respeitar a situação do artista. Se o artista precisar do dinheiro, até pode baixar o valor porque precisa. Isso aí é. Porque precisa. Cada um tem que gerir à sua maneira. Claro, sem dúvida alguma. Sim, mas há de tudo. No mundo da arte acho que vale um bocadinho de tudo. Há muita estratégia, muita negociação por trás que se calhar as pessoas acham que não existe e que os artistas são um bocadinho totós a fazer isso, mas nem tanto. Eu acho que nós temos que ir ganhando essa skill ao longo da vida porque é um mercado. A vida é isto, né? Claro, tem que se negociar. Em assim, todas as áreas, né? Claro. Eu faço esta pergunta pela minha curiosidade, porque quando se fala em ativos financeiros por si só, eu tenho uma forma de operar, portanto, eu consigo detectar, tenho uma facilidade em entender padrões e coisas, portanto, é-me natural. Quando chega à arte, por isso é que eu sempre tive algum receio. Isto porque, nos inícios, eu já tive algumas pessoas que também faziam especulação e faziam trading mais agressivo também dentro dos NFTs. E eu confesso que eu tinha muita dificuldade em entender. Porque parece muito mais difícil para mim, ou com os meus olhos, não tenho essa capacidade, paciência, não consigo avaliar se a arte está num preço justo ou não. Percebes? Para mim é mesmo muito difícil. Acredito que uma pessoa como tu seja muito mais fácil avaliar o trabalho que ali está. E mesmo assim nunca consegues saber a 100%. Claro, é um mercado. Cada artista não é? Tem o seu drive, mas
para mim é muito, muito difícil. Por isso é que eu fico maravilhado com isto. E tem outra questão nesse aspecto, que é, por exemplo, tu trabalhas muito mais para um mercado externo, provavelmente, do que para o mercado interno. Ou seja, tu tens mais artes, se calhar, que fazes para pessoas estrangeiras, não para portuguesas, Sim, provavelmente. Ou sim, estou a sim. falar Não, errado? estás correto, sim. Por acaso tenho muito carinho por alguns colecionadores portugueses que tenho, aliás, até colecionadores de peças únicas, são só 2 em Portugal, colecionadores de peças únicas, depois Ok. de edições, até tenho bastantes, mas a maior parte é mercado estrangeiro. Ou seja, Não o temos facto tanta força financeira, se calhar, também somos um país pequeno, ou seja, a nível de população somos menos, portanto há menos gente interessada em arte, inevitável. A chegar aí, né? Sim, é normal, acho que é super natural. Quanto mais pequeno for o país, Claro. mais difícil é uma pessoa ter mercado só para aquela população. Mas sim, maioritariamente é para fora. E a blockchain facilita muito Pois, essas trocas, muito, muito mesmo. Mas mesmo antes da blockchain, até a nível de clientes, também já era bastante para fora, por causa das redes sociais. Nas redes sociais uma pessoa chega a todo mundo, Claro. portanto, dá para ter clientes de todo mundo. e é um desenho, é uma arte. Claro, Ou seja, não há uma língua. A língua é eu identifiquei-me ou não. é perfeito. Portanto, abres as portas de uma E forma. isso também foi uma das razões para eu gostar de arte, é que não é preciso língua, ou seja, eu não sou muito boa na parte de comunicação com as palavras, então a arte é aquela linguagem universal, toda a gente entende. Pode não gostar, mas pelo menos entende. Exatamente, porque lá está, não tivemos que ter uma formação para observar uma peça. Isso Exato. é super giro. Não, eu fiz essa pergunta porque também tenho noção que o mercado português, para além de sermos menos, também é mais pequeno a nível de conhecimento. Financeiramente, somos um país mais pobre por comparação com outros, e depois porque, imagina, chegar à blockchain. Se poucas pessoas em Portugal têm conhecimento sobre literacia financeira, que já é o início. Então ainda já não deram o passo seguinte, que é ir conhecer criptomoedas. Ainda não deram o passo seguinte para ir ver a blockchain. Imagina lá chegar aos NFTs. Então há um passo ainda muito grande que temos que dar. Sim. Mas eu acho super giro. Outra coisa que eu tenho, curiosidade minha, por exemplo, eu compro uma arte tua, um NFT teu, por exemplo, eu posso utilizar nas minhas redes sociais todas, não é? Eu posso fazer download daquela arte, ou como é que isso tudo funciona? Sim, claro. E imagina, se tu me comprasses uma peça, eu ofereço-me logo, se o colecionador não for anónimo e estiver disposto a conversar, eu ofereço-me logo a enviar o ficheiro em high resolution, que normalmente não está disponível na net, porque não faz sentido eu estar a pôr um ficheiro super grande na net, que aquilo quase nem mexe a página do site, sabes? Quando aqueles sites demoram muito a abrir, quer dizer que os ficheiros estão muito pesados. Ou seja, se um colecionador me compra uma peça, eu ofereço-me sempre a mandar o ficheiro em alta resolução, para se ele quiser colocar na sua sala com um ecrã digital, ou seja, um display digital, tem ali a peça com os pixelzinhos todos, tudo direitinho, tudo a funcionar bem. Às vezes até eu ajudo a comprar o display digital ou a adaptar a peça para o display que ele tem, porque eu também acho que isso é importante. Ou seja, se ele está a investir em mim e na minha arte, é importante que a coisa fique bem feita. Okay. Porque se houver muitos entraves também a nível de exposição da peça, o colecionador se calhar perde um bocado aquele entusiasmo, não é? Eu gosto sempre de oferecer a maior ajuda que puder para que a coisa também fique bonita, porque eu também gosto de ver. Claro. Eu gosto de ver as minhas peças nas casas das pessoas e onde for, portanto, pronto, tento ajudar a que isso fique direitinho. Mas imagina, qualquer pessoa pode pegar na minha arte e pôr na rede social. Se tu agora chegares ao meu Instagram, fizeres download de uma peça minha e meteres no teu Instagram, certo. O que é que eu vou fazer? Claro. Mas há formas de eu saber se é original. Por exemplo, imagina, estavas essa parte dos displays, eu acho isso brutal. Ou seja, eu entro numa casa de uma pessoa que tem um quadro eletrónico. Eu consigo identificar se aquilo é uma cópia ou assim, não. Há certos displays que estão ligados às plataformas, que estão ligados imagina, à tua wallet. Uau. Ou seja, eles sacam os NFTs que têm na wallet e fazem display dos teus NFTs. Ok. Depois há displays normais que funcionam com armazenamento, não é? Tens de ter certo. uma pen e colocas lá a peça e aquilo faz o display da peça. Mas aqui o que importa é o colecionador saber que ele é o dono certo. Daquela peça, porque claro que é possível tu teres um display digital em casa, arranjares de alguma maneira um ficheiro em alta resolução. Eu acho isso difícil, mas claro que há sempre há ninjas para tudo, não é? Exato. Há ninjas para tudo. Yeah. Há sempre maneira, tu arranjas o ficheiro, colocas lá a pen e aquilo aparece e tu dizes que é teu aos teus amigos. Claro. Mas depois dormes mal à noite, isso aí exato. É contigo.
Mas pelo menos a pessoa que te comprou e que realmente sabe que é o dele, ela sabe que aquele é o verdadeiro. Claro, E claro. é aí que está o valor. Ele sabe, e quem quiser, por exemplo, verificar na blockchain, está lá. Quem Exato. quiser comprar tem que ir ao verdadeiro, não é? Exato. Há muitas cópias na net, mas aquela é que é Claro. pronto, Mas, autêntica. mas isso é que é fixe. Temos sempre uma forma de confirmar. E Claro. quando vamos a trabalhar, por exemplo, com os quadros, se não for lá um especialista a avaliar aquilo, quem é que sabe? E mesmo especialista. Exato. E mesmo indo lá um especialista, Exato. às vezes há muita fraude no mercado Claro. tradicional, muito por causa disso, porque pronto, especialistas dizem que sim e depois vai saber 20, 30, 40 anos depois que afinal era falso. Exatamente. Porque o certificado foi falsificado, ainda era uma coisa em papel muito antiga, ficou perdida, cheira a mofo, não sei o quê. Exato. E é muito difícil também para o público em geral pedir um certificado de autenticação de uma peça tradicional. Tens de estar muito envolvido no mercado da arte, que muita gente tem medo de entrar porque não entende como é que funciona. Ou seja, não é uma coisa fácil tu teres acesso, por exemplo, está aqui este Picasso, quero ver quem é que o tem neste momento. Pois, como é que fazes? Exato. Tens que andar ali às voltas e depois não sabes se aquilo realmente é verdadeiro ou não. Pronto, tem esses entravezinhos que eu acho que também não quero estar aqui a dizer Claro. que a blockchain é a Claro. melhor coisa que existe, mas nesse aspecto, ou seja, de facilitar a entrada de colecionadores no mercado da arte e também facilitar a entrada de artistas no mercado da arte, é muito bom porque está tudo transparente, está tudo registado ali, não há enganos se a pessoa estiver na conta oficial, na conta Claro. certa, isso é que é importante. Mas acho que sim, acho que facilita muito. Por exemplo, tu dizes que não percebes nada de arte, mas se quisesses hoje colecionar uma peça minha, não tinhas de pedir autorização a ninguém, entendes? Não Verdade. precisavas de pedir papéis a ninguém, não precisavas de entrar num museu ou numa galeria XPTO e falar com alguém que depois está de férias e só te responde daqui a um mês. Compras a peça no momento, entendes? É uma Exato. coisa muito mais direta, muito mais dinâmica, muito mais flexível, que eu acho que depois também ajuda na parte da liquidez, ou seja, na compra e venda aumenta muito a liquidez, porque há essa facilidade da compra e da venda que não existe no mercado tradicional, infelizmente. Porque é instantânea, É instantâneo. não precisa de ninguém, é feita a qualquer altura, Claro. 24/24. Não, essa é a mais-valia do mercado de cripto como um todo. É verdade, nunca fecha também. Para aquelas pessoas que dormem Exatamente. pouco, isso é complicado. Ainda Andam uma- sempre ali. Exatamente, ainda como hoje, que pronto, tivemos o mercado em queda e o pessoal do tradicional estava tudo à espera quando é que abre a bolsa, pá, pá, pá. E em cripto sempre sim, Está fim sempre de a andar. semana, sempre a andar. Sempre anda. Pode ser que eles um dia também se atualizem e percebam que se calhar a bolsa tem de ficar aberta, talvez 24/24. Pois. Mas isso é muito giro. De facto, eu tenho muita curiosidade. Eu confesso que, de certa forma, eu não sei avaliar a arte. Portanto, eu penso assim, caramba, como é que eu vou comprar alguma coisa? Porque eu tenho alguns NFTs, mas foram ganhos. Portanto, fui ganhando. São coisas gratuitas. Eu lembro-me, mas lá está, uma vertente de especulação pura. Eu lembro perfeitamente em 2022, quando começou a falar dos Bored Ape muito forte. Na altura dizia-se que quem fizesse parte da comunidade dos Bored Ape tinha acesso depois a outras informações, aquelas coisas todas, porque no fundo, O alfa. exato, no fundo era um acesso a um mundo diferente, não era? E na altura aquilo até estava bastante barato, mas como não percebi nada, não comprei. Depois veio a loucura, aquilo dispara tudo e foi uma coisa louca para cima e depois também para baixo. Claro, ficaste a olhar ali para o gráfico e não comprei. Exato, era assim que cena. Quem me dera perceber um bocado sobre isto, mas Claro. sempre houve alguma resistência. Mas agora, de certa forma, estás-me também a dar umas informações que já vou reter para mim, que é a arte de fundo também vai muito da identificação. E se calhar, se olharmos pela vertente só especulativa, mais vale fazer aquilo que eu sei fazer. Porque fazer especulação numa área que realmente eu não percebo, provavelmente podia-me correr mal. Já estou a ver o NFT, a minha compra de um NFT, como algo que eu me identificasse, ou seja, dizer, olha, pá, quero ter uma obra de arte até para, pronto, diversificar valor, seja o que for. Se calhar é melhor assim. Ou seja, eu identifico-me com um X artista, gosto disto, era algo que eu gostava de ter em minha casa, mostrar Exato. a pessoas. Se calhar a arte tem que ser vista mais dessa forma, talvez, não? É assim, eu prefiro que seja, não é? Para mim, para o meu ego, também é muito melhor que um Claro. colecionador esteja a comprar uma peça minha porque realmente se identifica e não a pensar na especulação, na valorização daqui a seja um mês, 10 anos, o que for. Mas eu acho que quem faz isso não pode achar que consegue da noite para o dia perceber como é que funciona o mercado de arte ou como é que aquele artista vai ou não valorizar, porque isso também tem muita sorte envolvida, não é? Porque de repente eu posso explodir, não sabe-se lá porquê, não é? Porque a net Verdade. funciona assim hoje em dia, uma outra coisa vai viral, uma pessoa não sabe porquê e muda a vida de uma pessoa, pronto, da noite para o dia.
mas muita gente também que especula com arte já está envolvida nesse mundo há muito tempo e se calhar segue o que o artista está a fazer para se expor já há bastante tempo, como é que ele se move, que isso também é muito importante. Às vezes não é só a parte técnica, ou seja, eu até às vezes gostava que fosse mais a parte técnica, às vezes é muito a aura que o artista consegue criar à volta dele, a comunidade que ele consegue criar, em que locais é que ele consegue expor, ou seja, o nome que começa a pairar na cabeça das pessoas. E o que os especuladores de arte fazem é muito seguir esse percurso do artista, e quando acham que ele está ali naquele ponto rebuçado do está a fazer as coisas bem, mas ainda não está totalmente aí tipo em todo lado, na boca do mundo, eu vou investir. É sempre um risco, mas eu acho que é isto que acontece, não que eu faça isso, mas vejo isso a acontecer com outros artistas e acho que é muito isso. Pronto, comigo eu acho que é mais aquela de identifico-me com esta peça, quero apoiar o artista, tenho possibilidade disso, não é? Como antes existiam os mecenas, digamos assim, tenho possibilidade disso, vou comprar, vou apoiar, fico com uma coisa que gosto, ajudo um artista e se calhar isto valoriza daqui a 10 anos, vamos ver. É um bocadinho, pronto, é um jogo. Olha que isto nunca nos aconteceu tantas vezes, eu não estou a perceber. Bom, enfim. Camila, outra questão, tu tens alguma influência específica? Portanto, tens algum artista que mexe contigo, que te influencia, que te inspira? Um conjunto deles? Ou é tudo teu? Não é tudo meu, claramente. A arte acho que é uma mescla de todas as nossas influências e inspirações, até a própria vida, né? A natureza, o que nós vivemos, os nossos sentimentos, isso tudo, é uma mistura de tudo. Eu sou muito influenciada, primeiramente, as cores, ou seja, a minha brincadeira com as cores, as cores que eu utilizo, que é uma das grandes características do meu trabalho, é que é bastante colorido, tem assim umas cores muito fantasistas, umas cores mágicas. Verdade. Acho que vem muito da minha tia, como eu disse, inicialmente a minha tia é pintora, eu passava muito tempo com ela quando era miúda mesmo, e ela também criava uns mundinhos mágicos, e quando eu ia para o ateliê dela, aquilo era tintas por todo lado, pronto, era um sonho, estás a ver? Aquilo era como se fosse Alice no País das Maravilhas, mas mesmo, ela criava ali os mundos incríveis, até fazia esculturas e tudo, e era tudo super colorido. Portanto, eu acho que a minha cena das cores vem um bocadinho daí. E depois, outra influência muito grande que eu tenho é de banda desenhada franco-belga. Isto é um bocado geek, eu sei. Mas pronto, quem quiser pode ir pesquisar. Aí é específico. É um estilo específico de banda desenhada. Não é, por exemplo, uma Marvel, ou seja, um Batman, ou um Homem-Aranha. Não é esse estilo. É um estilo mais, se calhar mais subtil, mais gentil de banda desenhada. E eu fui buscar muitas inspirações aí porque eu via a diferença entre as bandas desenhadas e achava mais piada. A franco-belga puxava um bocadinho mais por mim, se calhar por ser um bocadinho mais sensível. Que eu era uma miúda, ainda sou uma miúda bastante sensível, e aquelas coisas do Homem-Aranha e tudo para mim era demasiados superpoderes e explosões. Pronto, e a banda desenhada franco-belga era mais calminha, assim um bocadinho mais mágica, fantasista, e como eu ainda tinha as referências da minha tia, acho que é uma mescla disso tudo. E das minhas inspirações, não é, do mundo. Mas o estilo em si, acho que vem muito daí. Giro. Tens algum exemplo? E também esqueci, outra coisa, vale referenciar, o estúdio Ghibli, é um estúdio japonês, o diretor é o Miyazaki, ele faz animações incríveis. Animações, mas não é animaçõezinhas de 2 minutos, é filmes animados, incríveis, e também é uma inspiração, é uma grande inspiração para mim, porque cada filme é assim uma entrada num mundo fantástico. Ele fala sempre de histórias, da humanidade, ou seja, tenta sempre com cada filme criar um mundo melhor, ou fazer, se calhar nós olhamos para o mundo de maneira diferente, mas pronto, também é uma grande inspiração. E também a arte japonesa, ou seja, vem sempre aquela parte da subtileza, da gentileza das cores, as cores pastéis. Pronto, identifico-me muito. É mais essa cena. E eu estava-te a perguntar, se tens algum exemplo assim mais conhecido de uma banda desenhada franco-belga, para dares uns nomes para nós investigar? Por exemplo, o Asterix e Obelix e o Tintin. Acho que são as duas assim mais... Sim. Isso é esse estilo?
É esse estilo modificado, mas sim, Ok. é esse, assim, mais conhecidos são esses. Ok. Em que não há aquela coisa, estás a ver, da explosão Certo. do Homem-Aranha que trepa aos... É uma coisa mais tranquila, em que tu notas mais, por exemplo, cenários do dia-a-dia. Ok. Pessoas a passear numa rua só, onde há tipo árvorezinhas fofas ao lado. Ok. Entendes? O Asterix e Obelix é muito essa coisa. Claro Certo. que tens ali personagens com as feições aumentadas, de cartoon, mas os ambientes são muito mais isso. Por exemplo, o Tintin no meio de um barco com o Capitão Haddock, no meio de um barco com um grande oceano. Pronto, é mais essas coisas, estás a ver, assim, mais ordinárias, digamos assim, do que propriamente combates entre dragões Exatamente. e essas maluqueiras. Para mim, não, pá, nunca me identifiquei muito com isso. Muito bom, muito bom. Camila, vamos dar aqui um espaço aos nossos meninos da comunidade. Meninos e meninas, deixa eu ver. Não, por acaso foram só meninos que fizeram perguntas. Posso fazer perguntas? Força. Olha, o Rui Mendonça faz a seguinte pergunta: qual foi o processo ou o modelo desde o zero que tu seguiste para conseguir tantos seguidores? Ou como é que tu fizeste para que o teu trabalho passasse da gaveta e começasse a ser conhecido por tanta gente? Como eu falei no início, pronto, foi um processo, não foi da noite para o dia, foi um processo demorado. Começou em 2016. Opá, eu sou um Sim, bocado sim. má com as datas, Apesar de mas, gostar de Excel também sou. mas também teve muito de sorte aqui no meio, porque eu comecei a criar as peças digitalmente e quando criei o Instagram não estava como está hoje, ou seja, não estava tão saturado. Era mais fácil chegar a mais pessoas. Mas pronto, acho que tive aí muita facilidade em crescer a minha conta, muito por causa disso. As pessoas identificavam-se com o meu trabalho, porque eu tive bastante tempo com os tais part-times a construir o portfólio, ou seja, a trabalhar na minha técnica e a tentar criar peças apelativas, e depois quando eu as expunha ao mundo era muito mais fácil chegar a mais gente do que é agora, em que há muito mais saturação do mercado. Pronto, então tive essa facilidade inicial. E qual é que era a outra pergunta? Desculpa. Como é que, portanto, tiraste da gaveta, passaste da gaveta para o trabalho, talvez? O processo, talvez? Como é que eu comecei a expor? Foi isso, pá, decidi que queria ser artista e tinha que começar por algum lado. E tinha-me a mostrar, não é? Sim, queria começar a mostrar. Foi um bocado perder o medo do julgamento e siga, né? Se uma pessoa tem esse sonho, tem mesmo que Tentar, tem né? que se fazer à vida. Claro. Tem que tentar, pronto, e ver se dá certo, não é? É melhor isso do que chegar aos 40 e estar frustrado que a coisa se calhar não funcionou. Claro. Porque se calhar é isso. Começar. Eu acho que o mais difícil é o começar. Quando uma pessoa começa, as coisas vão engrenando, às vezes de maneiras mais complexas, outras mais fluídas, mas eu acho que o difícil é começar. Às vezes os artistas pensam demasiado, tipo, será que vai dar certo? Será que devia partilhar? Eu acho que uma pessoa deve começar, pronto. No início nunca vai ser perfeito, nem agora é perfeito, não é? Mas no início muito menos. Eu olho para o meu Instagram, aos meus primeiros posts e é tipo, Jesus. que é isto? Mas acho que isso é com tudo, isso acontece com toda a gente. Se calhar quando vocês começaram este podcast, se fossem a ver os vídeos, é tipo, ei, Jesus, que é isto? Basta 2 meses ou 3 de diferença às vezes. Para tu já dizeres, não, eu fiz isto. Claro. Ai, se eu pudesse apagava já. Com arte é igual, só que Imagina. eu acho é que os artistas, como são mais sensíveis e tal, têm mais essas inseguranças na personalidade, sentido, ou faz seja, sentido. às vezes tem que se dar o empurrão do género. Começa a fazer e a partir daí tu descobres o caminho e pedes ajuda ou seja o que for. Permite-me começar. até acrescentar uma coisa. Tu disseste, eu acho fixe, eu vou querer dizer. Principalmente, não, pela área não, porque não faz muito sentido, mas é muito no início da nossa carreira que se calhar faz sentido nós realmente tentarmos aquilo que nós queremos. Porque temos, isto não é para toda a gente, como é lógico, mas para quem Claro. tiver a possibilidade, por exemplo, ainda vive com os pais ou tem a possibilidade de alguém que os ajude, eu acho que é mesmo importante as pessoas experimentarem, tenham um pequeno sonho de estar ali. Porque o risco, a dimensão do risco é relativamente pequena. Ao menos tentaste. Se tu nunca tinhas tentado, poderias lá já ter 40 anos e estar frustrada. Claro. Mas pelo menos se tivesses tentado e até tivesse corrido mal, se calhar tinhas 40 anos e dizias, mas eu ao menos tentei. Correu mal, mas tentei. Tenho que me safar na vida, né? E acho que se calhar deste um bom conceito. Tipo, o pessoal se calhar deveria mesmo arriscar. E claro, compreendo que o julgamento às vezes possa ser difícil e quando estás a ser exposta às vezes é um bocado chato, mas faz parte. Pelo menos tentar. Faz parte e também, pronto, vai um bocadinho moldar o nosso caráter. A vida não vai ser fácil, mesmo que a gente não tente, porque vai ser difícil noutros aspectos, não é? E eu acho que lá está, uma pessoa acaba por se arrepender das coisas que não fez mais tarde. Portanto, se tem essa possibilidade, ou seja, se tem o apoio dos pais, ou se ainda não tem muita despesa, eu acho que é a altura perfeita para, não é? Para pensar, por que não?
Concordo. Se der para o torto, ao menos experimentei e vou fazer outra coisa qualquer. É isso. Quer dizer, é um bocado isso. Mas sim, essa parte do julgamento tem que ser ultrapassada e lá está, nem todos os dias são bons. Às vezes eu coloco uma peça que eu acho tipo, esta peça é incrível, as pessoas vão vibrar, bué, e partilho e se calhar não tenho a resposta que eu queria que tivesse. E o que eu penso é, o que vale é que eu posso criar outra. Boa. Pronto, e siga. Mas é isso mesmo. Claro. É isso mesmo. Outra pergunta, agora do Sérgio Ribeiro. Diz assim, qual é, ou como é que é o processo criativo, portanto, e se o que está na moda te influencia, de alguma forma? O que está na moda não me influencia nadinha, nunca influenciou. Eu sempre fui aquela pessoa de zero de modas, sempre super estranha. Não sei estar na moda, basicamente. E qual é que era? Ainda tinha Portanto, como é que funciona o teu processo criativo? o meu processo criativo. Então, funciona dependendo se tem o briefing ou não. Ou seja, quando é uma peça pessoal, funciona muito a partir do mood em que eu estou, ou da fase da vida em que eu estou, ou da mensagem que eu quero passar para o mundo. Ou seja, começa sempre no que nós chamamos o conceito. Okay. A partir do conceito, ou seja, imagina que eu quero criar uma peça, por exemplo, estou-me a sentir um bocado melancólica, um bocado mais triste, quero criar assim uma peça com esse mood mais melancólico. Pronto, imagino como é que a composição pode ser para passar essa mensagem também às pessoas e algo com o qual eu também me identifico, não é? Porque às vezes as pessoas gostam de certas coisas que acham que é melancólico que eu não acho nada. Portanto, tem que ser sempre essa relação entre o que o artista se identifica e o que acha que também pode ser percebido pelas pessoas que vão ver a peça. A partir daí faço diferentes composições, dependendo da que gosto mais, sigo com uma ou outra. Isto aqui é mais feito no papel, ou seja, não é logo digitalmente. Esta divagação, eu gosto muito de escrever coisas à toa, não tenho caderninhos todos bonitos nem nada, é assim como está aqui. Uma folha e começo a escrever conceitos, coisas que estou tipo, a sentir no momento, ou o que é que quero representar. Às vezes até penso que cores é que eu posso usar, que paleta é que funcionaria aqui, se calhar melancólico, mais uns azuis, uns roxos, assim uns verdes escuros com um toquezinho de verde claro para dar uma magia. Porque as minhas peças também têm que ter sempre magia. Certo. Não pode ser só... Mesmo que seja triste, tem que ter aí uma magiazinha. Depois começo a testar tipo, diferentes composições muito pequeninas. Eu começo ali a divagar. E às vezes dá um clique em que eu acho, tipo, esta aqui é capaz de funcionar. Ou seja, gostei. Acho que as formas... Porque também a arte funciona muito só por formas, não é? Nem tanto, às vezes, nem tanto os detalhezinhos. É mais assim a forma principal. Ou seja, a composição tem que ter essa forma forte. E quando eu acho que a coisa está lá, aí passo para o computador e continuo a divagação, mas já com uma base, como se fosse um prédio com os alicercezinhos. Depois uma pessoa tem que começar a pôr o tijolo, a cor, ver o que é que funciona, o que é que não funciona, colocar certos elementos que possam sempre passar essa mensagem, sempre com o conceito atrás, o que é que aqui faria sentido colocar para a mensagem que eu quero passar. E é muito essa construção, ou seja, eu gosto muito de criar arte porque nem eu sei o que é que vou criar. Acho que as pessoas vistas de fora, acham que o artista já sabe o que é que vai sair. Não sabe, é mentira, é isso. Quer dizer, deve haver artistas que sim. Não é muitos de nós, não. É um bocado aquele corta e cose, sabe? É tipo, vai fazendo, mete aqui, isto não funciona aqui, depois vai dormir, entanto à noite tive uma ideia, amanhã vou experimentar. Tal, funciona, ou então que ideia de, não vou dizer aqui, segue para outra, isto afinal na minha cabeça funcionava e não funciona, e é muito esse processo de experimentação que eu gosto, porque não me cansa, porque não é sempre o mesmo tipo de trabalho, apesar de ser sempre arte, não é, e digital, às vezes cansa-me um bocadinho estar no computador, tenho que dar uma volta, desconectar um bocado, mas o processo em si é sempre diferente, porque é sempre uma peça diferente, com elementos diferentes, ou seja, com coisas a explorar, e eu depois chego ao fim e se calhar nem era aquilo que eu tinha em mente, mas foi aquilo com o qual eu acabei por achar que funcionava e por partilhar, e eu gosto muito. É isso. Sem dúvida. E até agora estavas a dizer isso, até estavas a um exemplo que me lembrei. Caramba, que bom o digital, tu podes andar para trás, fazer um retrocesso ou gravar várias peças. Sim. Tudo no papel estavas tramada. Sim. Se ias dormir e não queria aquela cena, como é que vou apagar agora aquilo que eu já desenhei ou que já pintei? Então eu às vezes eu trabalho tanto no digital que às vezes estou com o lápis, não sei o que, e faço assim. Okay. Imagina, porque no iPad a coisa é assim e dá dois toques. Então, eu não estás a fazer nada. Essa é muito boa. Sim. Já apanhaste o tique, já às vezes acontece. Intuitivamente. Super giro. Olha, temos aqui agora o Arthur Mendes, que eu sei que o Arthur tem peças tuas, que eu sei. O Arthur, sei quem é.
É o Núbio. Portanto, aqui a primeira pergunta, nós já respondemos, mas ele tem aqui uma segunda. Qual é que foi a tua maior venda? Boa pergunta. A minha maior venda? Eu acho que foi uma peça no Super Rare, na altura do bull market. Eu não tenho a certeza, lá está na blockchain tudo lá certinho, mas eu acho que foi uma peça no bull market que está no meu Super Rare, uma dessas dessa coleção. O que é o teu Super Rare? Explica para os leigos como eu. O Super Rare é um marketplace muito conceituado, onde os artistas não conseguem entrar só porque querem ser, têm que ser aceitos, têm que passar por um processozinho de seleção. Pronto. E onde os colecionadores que se calhar estão mais virados para a arte mesmo, e não só para aquele mundo das plataformas gigantes em que tens coleções de NFTs tipo os Bored Apes, com arte lá à mistura, que fica um bocado confuso, aquilo faz uma filtragem um bocadinho maior. Se bem que agora já há outras plataformas. Isto foi muito no início, no bull market. Acho que é uma dessas peças que está no meu Super Rare. Mas, opá, lá está. Eu não sou um bocado nava nessas coisas. Não. Acho que tens ali uma dica. Olha, aqui está. Indigo Blue. Indigo Blue está no Super Rare. Eu posso mostrar. Posso, se quiseres mostrar. É fixe. Tem que ser eu a falar, não é? Vejam só isto. Vocês não têm ideia das artes. Olha, aproxima um bocadinho. Aproxima da câmara. Mais para baixo. Aí. Pronto, esta peça. Isto é uma peça animada. Se vocês forem... Peça animada. Bom... Eu vou traduzindo. Têm que ir ao Linktree. Apesar que vocês aqui... Sabes porque é que estou a falar? Porque se não falar eu... a câmara muda depois para a outra e eles não vão ver a peça. Mas meus meninos, vocês vão ver uma coisa fixe. Aqui na descrição, em baixo, vocês têm as redes sociais da Camila e, portanto, nada melhor do que ir ver ao sítio correto as artes, porque são muito diferentes. Quando a Rita me falou que tinham sugerido e começou a falar contigo para vires cá ao podcast, quando ela mostrou as artes, assim, uau, eu nunca vi isto. De facto, é uma cena mesmo diferente. Fazia-me lembrar... Para teres ideia, faltava falar das personagens japonesas e fazia-me lembrar um bocado aqueles MMOs RPG japoneses que a gente jogava há bué de anos atrás. Sim. Lembra-me, a mim faz lembrar um bocado porque é diferente, é mesmo super diferente. E portanto, vocês aqui em baixo vão lá, inclusive, vocês vão lá aos posts da Camila e vão lá dizer que a conheceram aqui no Flexcast, estão a perceber? Porque senão aquilo vai pensar que vir aqui não foi uma boa decisão. Portanto, vão lá dizer que viram a Camila aqui. Não, nada disso, está a ser incrível. Ainda bem. Ainda por cima somos conterrâneos. Somos, exatamente. Até o sotaque é mesmo, claro, é mesmo malta do norte, cara. Olha, tem aqui outra pergunta do Arthur. Tu fez várias, o Arthur aqui esmerou-se. O Arthur esmerou-se. Olha, tens aqui outra questão, que é como é que te surgiram as primeiras parcerias? Eu acho que as primeiras parcerias também foi no bull market e foi por convite, ou seja, projetos de NFTs, por exemplo, vou dizer Capsule House, que é um projeto de NFTs também muito ligado à cultura japonesa, ao anime, pronto, a todo esse universo assim mais fantasista. Contactou-me, do género, temos aqui uma ideia que gostávamos de criar uma peça para a nossa comunidade. Eles estavam a escrever uma espécie de... Como é que se diz? Uma história, é um lore, é tipo umas mini histórias que contavam um conto da comunidade, ou seja, estavam a criar ali uma narrativa à volta dos membros e criam um visual para esse conto. Okay. Ou seja, aí contactaram-me diretamente, eu adorei a ideia porque li o conto, aliás pedi que me lessem o conto, foi a minha animadora que me leu porque eu sou muito má a ler. Eu gosto de ouvir, eu curto, se me contarem histórias eu fico ali com uma historinha. Pronto. E gostei muito da história, identifiquei-me, o estilo era perfeito para mim. Pronto, ou seja, algumas parcerias surgem assim. A peça foi feita, pronto, e foi como se fosse um cliente normal, mas em Web3. Pá, eu acho isso tão fixe, tipo, imagina o quão diferente para as pessoas que estão lá em casa deve estar a ser. Tipo, se para mim que estou um pouco dentro disto, imagina para uma pessoa que está a ouvir, imagina, uma pessoa, nossa, como temos muitas pessoas com 50 anos. Pois. Eu imagino que algumas delas devem estar a pensar: uau, Carlos, este mundo, o que é que trouxeste para aqui? Eu é que estou com dores de cabeça. Isto é top, mas é top, porque mesmo elas, tens muita gente que também já está mesmo no underground e tu deves ter belos exemplos disso, não é? Sim, e também há outras parcerias que, por exemplo, sou eu que vou atrás. Se eu me identifico, por exemplo, com algum artista que eu gosto, que acho que está a fazer um bom trabalho, contacto e digo: olha, achas que dá para fazer uma collab? O que é que a gente poderia fazer? Depois o artista, dependendo do calendário, do tempo que tem e do interesse,
pronto, avançamos ou não. Também contacto alguns projetos com os quais eu me identifico, ou seja, projetos maiores. Por exemplo, os V-Friends foi um deles. Eu consegui, ali de alguma maneira, contactar o founder. Pronto, e lá entrei e ele consegui fazer com que ele visse a minha arte. Expliquei que me identificava muito com o projeto, que seguia o projeto desde que ele foi criado, que gostava muito de fazer parte da história do projeto. Pronto, o founder viu a minha arte, identificou-se e a coisa surgiu daí. É e-mails, é troca de e-mails como qualquer outro É trabalho. networking, é tentar. É networking, é tal tradução. estratégia que também um artista, pronto, precisa de ter se quer criar colaborações. Há muitos artistas que não colaboram com ninguém e também estão muito bem. Eu gosto porque dá uma outra energia ao meu trabalho e também chego a outras comunidades, ou à comunidade desse projeto, ou à comunidade desse artista que se calhar não conhecia o meu trabalho, e vamos criar ali sinergias giras. Pronto, mas é muito por aí, é assim o ir no flow e ver no que é que dá. Exatamente. Há muita eu na minha vida eu tenho muito aquela do eu mandar o barro à parede. Pronto, se eu gosto de alguma coisa eu tento sempre e depois logo vejo no que dá, ou não é garantido, não é como se diz. Portanto, é isso. Acho que uma Ao menos pessoa tem tentaste. Isso é mesmo assim. a pessoa Um não, tem que já está. tentar, e já foram tantos nãos, a coisa já. É só mais um. É só mais um. Sim, O espírito tem que ser um bocado assim. Sim. Na verdade, para tudo na vida. claro. Outra questão. Como é que surgiu a ideia de usares o OpenSea para vender, o processo de aprendizagem? E o processo de aprendizagem como é que foi? Foi fácil, não? Eu não uso o OpenSea para vender. Quem é que fez a pergunta? Foi o Arthur. Não está no OpenSea. Arthur. Não, Mas podemos trocar o OpenSea por outra? Sim, por outra outra plataforma qualquer. Então, no início, foi através do YouTube. Eu comecei a ver artistas que já estavam envolvidos neste mundo a falar de que plataformas utilizavam e a falar das diferenças. Ou seja, esta plataforma é, por exemplo, mais para artistas que estão a criar peças que são edições. Ou seja, edições é mais do que uma. Mais do que uma repetida. Esta aqui é mais para artistas que querem criar peças únicas. Este aqui, para entrar, tens que ser aceito. Este aqui podes entrar diretamente, ou seja, tem acesso mais fácil, mas também é mais confuso. Pronto, e fui fazendo a triagem por aí e fiz o apply para, ou seja, mandei a minha candidatura, digamos assim, para o marketplace que eu achava que se identificava mais comigo. Pronto, e comecei aí, ou seja, fui aceite e comecei aí a partilhar as minhas peças para serem vendidas como NFT, colecionadas como NFTs. E depois comecei a criar eu os meus próprios contratos através de uma plataforma chamada Manifold Studios, em que permite aos artistas facilmente, sem perceberem nada de código, nem serem muito das tecnologias, conseguirem criar eles os próprios contratos e venderem diretamente, não precisando do intermediário do marketplace, porque a blockchain também está aqui muito para isso mesmo, não é? Certo. Aí já é preciso um bocado mais de informação, mas está tudo disponível, porque aí temos que perceber que contrato é que faz sentido para a peça que queremos criar, como criar um contrato, pronto, que estratégia utilizar para a venda, essas pequenas coisas que se calhar no marketplace é um bocadinho mais direto e quando somos nós a criar as nossas peças, nem tanto, mas também ficamos com mais parte do lucro, porque não temos que dividir a comissão. Portanto, acho que é tudo uma aprendizagem. Depois o artista vê o que é que faz mais sentido Até porque tu para ele. pode fazer sentido umas vezes até se calhar fazer no marketplace, noutras vezes não. Claro. Vai tudo mesmo desse Claro. feeling. Que É isso mesmo. Acho que uma pessoa tem que sentir onde é que esta peça encaixaria, a que público é que eu quero chegar e começar aí e se calhar não pensar tanto no marketplace de início. Yeah. Pelo menos até no início que estás mesmo a mostrar e a criar portfólio, Claro. se calhar essa deveria ser a última preocupação, É mesmo, talvez. é não? mesmo a última, Pois, sim. faz sentido na minha cabeça. Gostei. Esta é boa porque é uma pergunta que se ninguém fizesse ia-te fazer eu. Ui. Ou seja, ele pergunta desta forma, eu vou só dar um toquezinho. Ele pergunta, qualquer um consegue começar do zero como tu começaste? Eu quero complicar mais, dizer assim, imagina alguém que está a ouvir lá em casa e que pode estar a inspirar na tua história e a sentir uma vibe incrível e que diz assim, eu quero começar. O que é que tu dirias a esta pessoa? Diria força, claro que consegue começar. E lá está, o tempo que uma pessoa demora a se ingrar, digamos assim, ou a ter sucesso, que o sucesso também, pronto, isso é outra desconstrução que temos que fazer, o sucesso também depende de cada um, isso aí é diferente, mas começar, toda a gente pode começar, claro que há pessoas que têm mais dificuldades do que outras, não é? Eu, por exemplo, comecei, mas sempre tive
ajuda, por exemplo, da minha mãe, tive o apoio da minha mãe, ou seja, tive os estudos todos pagos, tive essa facilidade. Há pessoas que não têm. O que eu sugiro, se não tiver, e se uma pessoa tiver que pagar contas e tiver um trabalho, por exemplo, full time, é ir começando nas horas vagas, que as pessoas às vezes dizem que não têm, mas eu não acredito muito nisso, porque assim, se uma pessoa realmente quer, arranja tempo. Nem que seja sentado na sanita, caramba, com um tablet no joelho, malta. Poxa. Arranja tempo. Acho que é preciso, é o começar, aquele empurrão inicial é que é o mais difícil e pronto. Também funciona, se uma pessoa estiver ali, vai, não vai, dizer a alguém que vai fazer. E aí fica entre a espada e a parede, pá, disse que ia fazer, agora tenho mesmo que avançar com isto. Mas acho que sim, acho que se pode começar do zero, claro. E se calhar lá está, quem começa do zero pode ter um talento incrível e não saber e depois descobri-lo rapidamente, ou quem começa do zero pode também demorar, tem que ter um bocadinho mais de paciência para a coisa engrenar, mas se gostar do que faz, se gostar do processo, eu presumo que seja uma adição boa à vida que está a ter, porque se quer começar arte, sente que lhe falta algo, não é? Portanto, isso se lhe trouxer, nem que seja uma horinha de felicidade ali no dia, já é um bom começo, e depois é ir indo. Agora está-me a falhar a palavra. Ser certinho todos os dias, como é que... Regular? Sim, ser regular, ou seja, ser... Exatamente. Isso. Boa. Ser consistente, ou seja, uma pessoa às vezes sente que não está a sair do sítio, mas eu acho que é importante continuar a fazer. No dia seguinte eu vou fazer, hoje não correu tão bem, mas amanhã vou continuar a fazer. E vai haver um momento em que há um clique. E muita gente desiste antes do clique. É verdade. Porque não sabe que ele vem. Claro. É tipo, estou aqui, isto não vai dar em nada, para que se lixe. Pronto, vou voltar à minha vida normal e não quero saber disto. E se calhar mais um mesinho e aparecia alguém interessado que lhe dava outra motivação, que fazia com que a coisa engrenasse. Pronto, é isso. É complicado, Já falei com muitas pessoas que estão nessa situação. E tenho sempre medo de dar conselho, dou sempre este conselho, mas tenho sempre medo de dar, porque eu não conheço a realidade das pessoas, não? Às vezes uma pessoa pode estar a dar um conselho porque depende muito da minha vivência e se calhar a pessoa está ali, pá, tenho mesmo que fazer dinheiro, tem 2 trabalhos, ou tem filhos, não tem tempo, tem um barreiro em casa, não se consegue concentrar, depois isso depende muito da vida de cada um. Mas sim, acho que é tentar, pelo menos. Mas é que tu disseste outra coisa fixe, que é, se gosta da arte, já vê o mundo um bocadinho diferente. Porque eu acho que nós vemos o mundo de formas diferentes. Mas repara, se até está nessa azáfama toda, se calhar isso também é um feeling que essa pessoa pode transmitir cá para fora. Não sei, pode dar uma arte. E eu percebo bola, tipo, mas estou a tentar olhar para ti, ouvir o que estás a dizer, e lá está, eu como sou o gajo da lógica, estou a perceber, ok, mas ela, o que está a transmitir é a vibe dela, é o drive, é aquilo que ela sente. Claro. Se calhar se tu vives num mundo em que está 5 crianças a gritar e a tirar bolas uns contra os outros, se quer vais desenhar uma coisa mais caótica, claro. Risco para todo lado, pronto. Claro, mas isso é isso mesmo, é uma pessoa também desprender-se desse julgamento e é o que está a sentir. E também para que é que quer usar a arte? Há pessoas que usam a arte não é para fazerem carreira disto, é só para libertarem coisas e se divertirem um bocadinho ali no dia. Mas, por exemplo, tu provavelmente seria um Excel todo fantasioso, todo maluco, com bonequinhos cheios de cores, com bonequinhos a subir lá os quadrados, que eu nem sei como é que se chama isso, os quadradinhos, aquele é retângulos para todo lado, fazem contas sozinhas e tudo. Exatamente. Não, eu não vou contar as minhas cenas. Pronto, avancemos. Ficamos por aqui, malta, vocês não imaginam. Arte de Excel, isso aí, e está para vir arte de Excel, imagina, o artista Excel. O artista acho que Excel. não existe Excel. Poxa. Esse nome bate? Excel. Excel. Nem que seja por amor ao ódio. Depois metes excelente, quando uma cena ambiente excelente. É só ideias. Muito bom. Muito bom. Olha, vais para o texto do Arthur. Esta também é muito boa. Olha, por acaso esta é boa sacada. Até estávamos a falar bocado também do Sr. Mário. Sr. Mário, muito obrigado pela convidada, Sr. Mário. Grande Sr. Mário. Estamos fortíssimos. Ele pergunta assim, como é que tu resolves, ou como é que tu resolves a nível de impostos? Claro, se quiseres falar sobre isto, claro. Mas para já tu estás isenta, não é? Ou os NFTs em si? Não. Tu não? Não. Quando uma pessoa cria um NFT, não está isenta de impostos. Ou seja, eu pago impostos como artista independente normal. Quem está isento é quem faz o trading, ou seja, o colecionador e o trader aí está isento.
Eu, como não sou colecionador nem trader, não sei como é que funciona essa parte, mas sei que está isento. Eu não sei se tem que deixar passar os 365 dias sem mexer na cripto e depois consegue declarar e retirar a cripto sem imposto, não é? Ou se uma pessoa deixar menos de 365 dias, acho que tem que pagar 28%, mas isso funciona no trading. Na criação é um pagamento normal de impostos, como funciona, exatamente, como funciona como se tu fosses um cliente. Estás a vender um produto? É venda uma caneta. Exatamente. É a mesma questão. Aí é igual. E inicialmente isso foi, pronto, foi uma confusão porque ainda ninguém sabia nada, não é? Agora a regulação está a ficar um bocadinho mais perceptível e mais transparente, felizmente, porque nós no início andamos aí. Claro, imagina. Era uma confusão, não é? Porque queríamos seguir a nossa vida e não sabíamos exatamente o que fazer, e por isso é que eu disse que o seu Mário era o salvador da pátria, quem contactar, não é? Porque isto é tão novo que quem é que eu não percebo nada de impostos, números e não sei o quê. Quem é que eu vou descobrir aqui no meio deste mundo tão novo que me consiga pelo menos orientar e que não me esteja a tentar enganar, não é? Exato. Também temos de ter cuidado aí, os scams estão em todo lado. Pronto, mas agora já está tudo muito mais esclarecido, ou seja, já não há desculpa para uma pessoa não conseguir fazer as coisas direitas ou encontrar a informação ou saber como se movimentar. Mas é complicado para quem não percebe, tipo eu, para quem não percebe muito de Ou quem está a começar. contas, impostos, sei que pronto, é complicação, mas qualquer pessoa normal, da vida normal, que seja um trabalhador independente ou um empresário, também tem os mesmos problemas dos papéis. Completamente. Isso completamente. É certinho. Toca a todos, exatamente. Toca a todos. E tu já és empresa? Ou ainda estás a nível individual? Não, ainda estou a nível. Ainda não deste um salto. Trabalhador independente, estou aqui estou a ponderar, estou a estudar a situação. Estás a estudar, então estuda bem, pode valer a pena. E agora a última questão do Arthur, hein? O Arthur esmorou-se. Fogo, o Arthur, que ele tem um NFT meu, está aí todo contente. Não, isto é agora o que ele te vai dizer. Okay. Que é, para nós dizermos que ele é um holder, tá? E que ainda, ou seja, é um holder que quer a versão física. Portanto, e este holder ainda quer uma versão física se calhar de uma arte tua, provavelmente. Portanto, ele já é colecionador teu. Sim. Portanto, o Arthur está fortíssimo. Tens aqui um fã. Eu sei quem ele é, a gente já falou. É assim, Arthur, se queres uma peça física minha para além do NFT, tens que mandar DM e a gente vê isso. Arranjamos aqui um negócio. Viste, Arthur? Negociar mais. Pronto. Aproveitem. E agora a última questão aqui da comunidade é feita pelo João Rangel, que pergunta o seguinte: o futuro dos NFTs como tecnologia, aplicações no mundo real, do ponto de vista não artístico. Ou seja, talvez seja mais num formato de comentário. Tua opinião um pouco sobre isto. O que é que tu vês do futuro dos NFTs? É assim, eu não quero estar aqui a falar do que não sei. Então o meu foco é mesmo a arte e como é que eu, enquanto artista digital, posso beneficiar da blockchain e tudo mais. Mas eu acho que para qualquer outro negócio faz todo sentido uma pessoa ter pelo menos a autenticação do produto, ou seja, a sua origem e o seu histórico de transações transparente. Acho que isso faz sentido para qualquer coisa, porque toda a gente deveria poder ter acesso, por exemplo, a este telemóvel, onde é que ele foi criado, por que mãos é que já andou, ou seja, porque é que não fazemos isso? É só uma mais-valia para toda a gente para facilitar o mercado livre das coisas, porque hoje em dia eu acho que há papéis a mais para tudo, papéis a mais, e agora, a meu ver, a tecnologia blockchain vem a facilitar transações, vem facilitar, fazer com que os intermediários se calhar tenham um papel ou desapareçam ou tenham um papel muito, muito mais secundário, mesmo para quem não se quer chatear em tentar perceber um bocadinho mais. Pronto, e esse nível acho fantástico. Claro que uma pessoa tem que se informar um bocadinho, mas é isso, a nível de autenticação, de propriedade e de cortar os intermediários é impecável. Por exemplo, o meu exemplo mais aplicado se calhar a outros casos é o das galerias. Eu neste momento consigo vender-te uma peça sem precisar de uma galeria ou de uma casa de leilão aqui pelo meio entre nós, porque temos esta tecnologia que nos facilita a compra e a venda e a confiança, não é? Como é que como é que eu sei que tu me vais mandar o dinheiro, como é que tu sabes que vais receber a peça? Existem contratos inteligentes que fazem essa parte da confiança pelos intermediários. E pronto, acho que isso pode ser aplicado. E garantida. Claro, não é? isso pode ser aplicado a qualquer mercado. Qualquer mercado, claro que vai haver mercados que se calhar vão entrar nisto mais cedo do que outros,
Mas pronto, acho que eu vejo a coisa muito, muito por aí. Sim, a tecnologia da blockchain acho que já é... eu convido a toda a gente que não saibam. Nós temos uns episódios muito giros na CryptoFlex que eu fiz com o Luís Figueiredo sobre estas coisas da blockchain. E eu acho que é mesmo giro. Mesmo quem é empresário e tudo, deveria ver. Porque falaste muito bem. Há certas áreas que têm uma urgência se calhar maior em entrar e entender a blockchain, mas para a sociedade em si vai ser super útil quando toda a gente descobrir. Imagina comprar e vender uma casa sem tanto papel. Isso é só brutal. Eu trabalhei na Remax, imagina lá. E atenção, eu nem estou a falar pelas imobiliárias perderem a parte delas, porque eu até acho que se elas souberem como entender o mercado, elas vão ser necessárias na mesma. A questão está a velocidade. Pois. Quem quer comprar uma casa, quer comprar a casa já. Pois. Não quer esperar aquelas Que meses venha o papel, que venha o carimbo do papel, que venha o papel que desapareceu. Lá vai a tomar luz. Gente, eu não sei quem é que está aí a mandar sinais, mandem energias boas, malta. Por amor de Deus. Mas é isso. Queres vender um carro, comprar um carro, qualquer coisa. Qualquer coisa, é muito papel, muita assinatura, muito vou ligar àquele, vou ligar Já ao viste? outro. E tens que ir a X sítio, taxas caras, depois pagas tudo, não é? Tudo. É os tais intermediários, depois cada um leva a sua parte e andamos nisto. Claro. E o próprio Estado, né? Mete uma taxa logo cara. Sim, mas isso aí, eu disse aí, eu acho que... Não vai haver hipótese. Eu acho que não vai haver hipótese. Sai o intermediário, o Estado vai dizer, já pagavas isto e já, agora é mais um bocadinho. Esperemos que não seja assim, mas o Estado, isso aí não pode. Não larga a mãozinha, não. Exatamente. Ora, muito bem, Camila, eu estou a adorar a conversa. Infelizmente estamos a chegar ao fim. Vou-te fazer uma última pergunta. Que tem a ver agora um pouco mais desta sensibilidade dos investimentos e tudo, que é, Camila, tu fazes investimentos financeiros? E se for um artista é sempre aquela pergunta meio... Não sei muito bem como é que é de responder a isto. Da forma normal, é assim, natural. Entrar neste mundo de blockchain e tudo mais despertou-me um bocadinho o meu bichinho, se calhar que eu não tinha, de perceber como é que funcionam os mercados financeiros, como é que eu consigo pôr o meu dinheiro a mexer, pronto, que eu antes não tinha mesmo esta visão. O meu foco era criar arte, vender arte, fazer vida enquanto artista, e continua a ser o meu foco principal, ou seja, imagina 95% é isso, mas aprendi umas pequenas coisas que se calhar agora me facilitam um bocadinho a vida nesse sentido. Pronto, aprendi como é que eu podia pôr o meu dinheiro parado a render e também ter algum investimento de risco, ou seja, fazer umas brincadeirinhas com o dinheiro que antes não, pronto, nem me passavam pela cabeça. Eu não sabia que isto existia, e foi muito por causa de NFTs e blockchain e assim, mas o meu conhecimento é muito pequeno, é basicamente a bolsa, não é? Stocks, a bolsa americana, pronto, e agora este mundo das criptos, que permitem, lá está, essa facilidade de liquidez, uma pessoa pode brincar para lá e para cá. Pronto, e lá está, considero uma investidora pequenininha, assim, uma coisinha, mas o mais importante para mim nem é o investir, eu gosto é de saber o que é que se passa com o mercado, ou seja, despertei muito para esse lado de perceber como é que as coisas funcionam, porque nunca se sabe quando é que pode aparecer uma oportunidade para a arte. Eu gosto de estar em cima da situação, porque caso surja alguma coisa, sabe-se lá o quê, pronto, eu enfio-me lá dentro e mando umas artes lá para o meio e a coisa vai. Mas pronto, a nível de investimento é assim muito pequenininho, apesar de saber, eu tenho muitos amigos, agora com este mundo do Web3, tenho muitos amigos investidores, ou seja, acabo por ouvir as conversas, por participar, fazer uma outra pergunta, mas a nível prático mesmo de ser uma grande investidora, não sou, porque isso também rouba bastante tempo. As pessoas acham que não, que é o rendimento passivo. É assim, se uma pessoa for no básico, ou seja, for metendo um bocadinho cada mês, ou um bocadinho, pronto, sei lá, de 3 em 3 meses, foi pondo um bocadinho e deixar ali estar, sem mexer, sem fazer trading, tudo bem. Agora, quando a pessoa quer evoluir e realmente fazer investimentos um bocadinho mais agressivos, aí já tem que gastar tempo para estudar, que é tempo que está a retirar, se calhar, ao que gosta de fazer. E como eu tenho a sorte de gostar do que faço, pronto, deixo isso um bocado para... É um bocadinho, exato, para o segundo plano. Claro. Mas ainda bem que tens essa curiosidade e ainda bem, é uma coisa que eu também tenho notado nas pessoas. O pessoal pode entrar pela vertente mais, sei lá, vou um caso mais extremista. A pessoa até pode entrar no mercado ou vá dentro das criptomoedas, da blockchain, como se fosse um jogador. Vou cá fazer apostas, como muita gente, vou apostar ali no Bitcoin, a ver o que é que dá. Sim.
mas acaba por, em algum momento, quando começa a acompanhar o pessoal a falar sobre isto, ele já começa a querer saber sobre outras coisas. É E verdade. começa a elevar a sua consciência. Ai, o dinheiro, realmente. Ui, e a bolsa? Ui, e a economia? E ai, então é assim que a vida funciona, é por causa disto e aquilo. Claro. Portanto, a brincar, às custas deste novo ecossistema, eu acho que pela primeira vez, claro que não é uma coisa que a gente em 2 anos, 3 anos resolve, não vai ser assim, mas acredito que pela primeira vez vai ser mais fácil de se falar às pessoas sobre dinheiro e todas também se deveriam preocupar um bocadinho com a sua vertente financeira pessoal. É verdade. Eu sinto isto. E o trabalho que vocês fazem aqui, lá está, é isso, é um exemplo disso mesmo, de como é que uma pessoa do zero consegue começar a pensar nestes assuntos e se calhar com pouco, 100 euros, já dá para uma pessoa começar a investir, a perceber como é que os mercados funcionam, o que é que se pode ou não fazer. E tem que ser assim, uma pessoa tem que começar de algum lado, começar pequenino, se calhar daqui a 10 anos já amealhou ali, e quase sem saber, já fez ali. Ora, nem mais. É muito assim. E Ou então pode ser aquele sortudo que comprou o PEP e está aí com o iate sei lá onde, está a dar a volta ao mundo. Exato. Com o iate. Mas é um bocado por aí, ou seja, é também passar um pouco a responsabilidade para as pessoas para cuidarem de si próprias, das suas próprias vidas, do seu próprio dinheiro, não estarem sempre à espera que alguém vá resolver isso um dia. Fico muito contente, Camila. Olha, não vais embora sem uma prenda. É lá. É uma garrafinha. Pois, achavas tu que vinhas-me dar um sticker destes e ias embora sem prendas? Não. Olha, um cartão do FlexCast para tu te recordares da tua presença. Um cartão pré-pago com Bitcoin. Tens aqui rápido a ATM levantar, porque quando lá chegares pode já não ter. Ui, está a cair assim tanto? Tá. Eu não tenho olhado, lá está. É a arte, eu não... Estou a brincar. É só um cartão do meu outro canal do YouTube, mas nós fizemos isso com uma brincadeira tipo da rede da Bitcoin. Chego lá e meto. Imagina deixares um cartão lá e o pessoal, ei, encontrei um cartão. A máquina engole e já não devolve. Ai, perdi o cartão. Não, mas aprenda mesmo. É uma canequinha do FlexCast. Porque isto sim, eu acho que é sempre giro. E não se esquece, e vais tomar o teu pequeno almoço, tomar o teu café, não sei se bebes café, o teu chazinho, seja o que for. Bebo chazinho de manhã, é chazinho de chá preto. Já viste? Vai, é perfeito, é assim grandona mesmo para pumba. Assim quando uma fores fazer a tua de chá. arte, estás a ver? Posas lá, estás a fazer a tua arte, porque vieste ao podcast mais flexível de Portugal. É verdade. Exatamente. E gostei muito de vos conhecer. Eu vou-te dizer uma uma vibe coisa. muito boa. Obrigado mesmo. E eu vou-te dizer uma coisa. Eu gostei imenso de falar contigo porque a forma como tu... Atenção, estavas-me a dizer que tinhas ficado com a comunicação, mas não tens. É psicológico. Se calhar tu achas mais que tens do que o que tens. É o vocabulário, não tem palavras, sabes? Mas tens. Se calhar às vezes pode ser o ambiente. Se estiveres mais tranquilo ou se vis o ambiente muito tranquilo, falas lindamente, percebe-se muito bem o que tu estás a dizer. Camila, eu vou-te desejar o maior sucesso do mundo. Eu espero muito que tu, daqui a 5 anos, voltes cá, até antes, mas voltes cá já como uma artista muito mais conceituada. Primeiro porque és de Portugal e eu vou sempre defender a malta de Portugal. Quero sempre ver todos nós lá no topo. Sim. E porque a nível de reconhecimento pela tua arte, porque de facto é diferente. Desculpa por eu não ser especialista em arte, para mim é mesmo difícil. Desculpa. É um esforço tremendo. Olha, eu não sou especialista em Excel. Desculpa estar aqui a falar contigo. Tá bom. Mas eu sou uma pessoa que vejo o esforço da pessoa. E se eu te vir claramente a dedicar e ver-se a tua energia, tenho a certeza que quem se identificar vai saber recompensar-te devidamente. E cresces muito. Quero mesmo que cresças muito e que cada vez mais o mercado também não te afete. Ou seja, as oscilações do mercado não afetem nada à tua arte e tu continuas a ser, sei lá, para seres um Picasso aqui de Portugal ou do digital. Nunca se sabe. Não é? Exato, nunca se sabe. Estamos aí na luta. É isso. Camila, podes fazer um brinde? Eu sei que é com água, mas pronto. Aqui dá sorte. Vais ver. É? Confia. Só aqui. Porque é água benta. Costumo fazer isto. Estou a ficar nervosa. Um brinde com água. Vais ver que vai-te correr bem. Tu depois vais mandar uma mensagem assim: olha, maravilha, esta semana foi maravilhosa para mim. É? Vais vender já 2 artes amanhã, vais ver. Vamos lá então. Pessoal, já sabem, agora vocês deixem o vosso like, subscrevam, comentem, senão a Rita vai-me pôr de castigo. E já sabem, nós encontramos-nos para a semana no local do costume. Sejam felizes e sejam flexíveis. Um abraço e até à próxima. Tchim, tchim. Nossa. Nossa. Ai, Jesus, isto vai correr mal.